Fala Dev, beleza? Mike Brito na área e hoje, no dia 4 do nosso workshop, nós vamos falar um pouco sobre back-end, né? A gente estava estudando até então muita coisa do front-end, HTML, CSS, JavaScript no front-end, mas a gente vai falar um pouco agora no dia 4 do back-end. Tudo bem, vamos dividir responsabilidades, ok? O front-end, como eu já tinha te explicado, ele é responsável por apresentar alguma coisa pra gente, tá? Então já está pronto aquilo, seja o HTML, CSS, algo bonito, os dados que estão vindo, mas esses dados eles devem vir de outro lugar. Não é responsabilidade do front-end, por exemplo, armazenar os dados, por exemplo, fazer algumas estratégias diferentes como regras de negócio, tá? Então, o que é a responsabilidade do back-end? É receber os pedidos do cliente. Por exemplo, o que é receber esse pedido do cliente? Simples, olha só, eu venho aqui em google.com, pronto, eu pedi a página google.com, o Google, fui lá no servidor do Google, né? Esse endereço foi lá no servidor do Google, back-end, ok? Servidor igual a back-end, pegou a página e devolveu para mim uma cópia da página que tem lá do Google. Então, o back-end vai receber esses pedidos do cliente e devolver para a gente aqui no front-end, legal? Aí, regras de negócio. O que a gente vai ver de regras de negócio? A gente vai ver aqui como que são algumas regras de negócio dessa nossa aplicação que a gente está fazendo, tá? Mas regras de negócio, por exemplo, quando eu vou enviar um dado, tipo um CPF, a validação, eu posso até fazer essa validação no front-end, mas lá no back-end eu tenho que ver se aquele CPF ele realmente é um CPF válido, se ele realmente é um CPF que pode se cadastrar no meu sistema, se já não tem o CPF cadastrado no meu sistema. Isso é uma regra de negócio. Eu vou lá no back-end, através dos dados que eu tenho lá, verifico, poxa, peraí, esse CPF eu já tenho. Aí eu vou devolver uma mensagem para o cliente, né? Ele vai receber o pedido, tem que falar aqui também, vai receber o pedido, devolver resposta, né? Resposta para o cliente. Tudo bem? Então, ele vai ver lá na regra de negócio dele e vai falar, poxa, esse CPF já está cadastrado, não dá para eu cadastrar de novo, e vai devolver uma resposta. Tudo bem? Isso é um exemplo de regra de negócio, tá? E a gente vai ver as nossas aqui. Então, outra responsabilidade do back-end é o tratamento de dados, tratar esses dados. Então, ele vai receber lá atrás, por exemplo, um CPF com pontos e traço que tem no CPF mesmo, e aí ele vai limpar isso daí, vai tirar isso daí e vai guardar num banco de dados, como números. Tá? É um exemplo de tratamento de dados, mas a parte de guardar esses dados, né? Então, a persistência, guardar esses dados, a partir do back-end para trás, a gente vai também trabalhar isso amanhã, vou até escrever aqui, ó, banco de dados é o que a gente vai fazer amanhã, tá? Mas o banco de dados é um cara que, por exemplo, vai guardar os dados, e ele está lá atrás, lá no back-end. Então, sempre que a gente falar back no inglês atrás, tá? Back-end seria, então, lá atrás, tá bom? E front-end seria aqui na frente. Muito simples, né, de entender. Você não precisa pensar nada além disso, tá? Porque a gente está aprendendo aqui, é o suficiente para você já seguir. Então, quais são as tecnologias que nós vamos usar lá no back-end? Seriam, então, um banco de dados, tudo bem? E será também o Node.js, né? Que você deve estar se perguntando, puxa, a gente instalou lá no primeiro dia e ainda não usamos esse Node.js. Agora, então, chegou o momento da gente usar o Node.js. Legal? Então, nós vamos aqui abrir o nosso VS Code, Visual Studio Code. Tá? Quando ele abrir aqui, eu vou clicar aqui e vou abrir a pasta. A pasta, você já sabe, é aquela que está nos meus documentos. Eu deixei aqui WS, ok? Ok, minha pasta foi aberta aqui com os arquivos que a gente fez até agora, né? Com exceção desse git ignore, que tem a ver com outro assunto, que é o git, mas não precisa se preocupar agora, tudo bem? Legal, então eu vou fechar aqui e uma primeira ideia que eu quero mostrar para você sobre o front-end, sobre o back-end, perceba uma coisa, né? Eu posso abrir aqui o meu Finder, eu vou abrir aqui no meu WS e vou dar 2 cliques no ideias HTML, ele abriu aqui para mim no Chrome, mas só que aqui ele abriu, deixa eu ver aqui, deixa eu só fechar, tá? Para não atrapalhar a gente. Legal, ele abriu aqui na minha pasta local, File, tá vendo aqui? Então ele abriu na minha pasta local, mas eu não consigo acessar ele de outra forma. A gente conseguia acessar pelo 127.001.2.55.00/index.html. Só que agora a gente não consegue porque o Live Server está desligado no VS Code. Ou seja, agora eu só tenho um jeito de acessar aqui, que é indo direto lá no meu arquivo,
né? E aí não fica legal. Se eu quero distribuir isso para o mundo, né? Se eu quero colocar isso daí para outras pessoas, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ir aqui no meu live server sempre e deixar disponibilizado? Não dá, né? Porque se eu fechar o VS Code, aí depois, o que acontece? Vai estar tudo desligado. Então a gente tem como criar o nosso servidor aqui, e claro, no futuro, não vai ser aqui no workshop, mas no futuro eu consigo deixar isso em um computador online, né? Que a gente chama de servidor mesmo, e deixar nossos arquivos lá, com o nosso server aqui que a gente vai fazer, com esse servidor local que a gente vai criar, deixar ele ligado lá no computador remoto, né? E assim a gente conseguiria acessar de qualquer lugar do mundo, beleza? Assim, do mesmo jeito que a gente acessa um YouTube da vida. Legal? Então tá, isso bem entendido? Então vamos partir para criar o nosso servidor. Mas antes de eu chegar a criar o servidor, primeiro de tudo que eu vou fazer, eu vou colocar uma pastinha aqui, tá? Então, nova pasta, ou posso clicar aqui em nova pasta, tá? E nessa pasta eu vou colocar assim, backup, tá? E vou colocar tudo lá dentro, que a gente fez até agora. Ó, tudo lá dentro, tá? Pode mover, com exceção desse git ignore que eu já falei para você, é outro assunto, tá bom? Fazendo isso, aqui fica tudo limpo, a gente vai conseguir focar bem no JavaScript. Bom, eu vou criar então um arquivo, tá? E vou chamá-lo de server.js. Para eu criar, eu posso clicar aqui, ou posso colocar aqui um command N, tá? Ou então no seu Windows ou Linux, Ctrl N, ele vai criar esse arquivo para mim. Eu posso colocar o command S ou Ctrl S no Windows e Linux, e aí eu vou salvar. Ao invés de salvar na pasta backup, eu vou salvar na pasta WS mesmo. E aqui o nome segue a mesma regra que eu já falei, tudo bem? Você não vai colocar espaços nem acentuações especiais. Então eu vou chamar de server.js. Tá? E uma grande dica que eu já deixo para você é: procura fazer tudo do jeitinho que eu estou fazendo. Seja a minha cópia aqui durante o workshop. Depois você pode tentar, ao relembrar, ao fazer os seus projetos, fazer do jeito que você quiser. Por exemplo, se você quiser escrever server.js maiúsculo, tá? Ou tudo maiúsculo, 2E, tudo bem, tá? Você tenta depois, mas por aqui, tenta fazer e replicar tudo que eu estou fazendo, porque vai te ajudar bastante a concluir etapas. E quando você conclui, você se sente muito mais feliz, muito mais realizado para fazer outras tentativas depois, tá? Então eu chamo esse de server.js, estou deixando aqui na pasta WS e vou salvar. O mais importante desse arquivo é o .js, tá bom? Que é o que vai dizer para mim que ele é um arquivo JavaScript. Só que olha só, eu vou abrir de novo a minha pasta, tá aqui, tá? E aqui o server. Então quer dizer, Maicão, que igual você mostrou para mim no index.html, se eu der 2 cliques aqui vai funcionar? Não, incrivelmente aqui para mim abriu no Visual Studio Code. Para você eu não sei o que vai acontecer, mas ele não vai funcionar. Não é porque o arquivo está vazio não, tá? É porque ele não foi feito para funcionar no nosso computador. Só que a gente instalou aqui o Node, lembra disso? A gente instalou o Node para que os arquivos JS possam ser executados aqui. Só que como que a gente executa? Não é dando 2 cliques, tudo bem? Como que é então? Aqui no Visual Studio Code eu posso clicar em Ctrl crase e ele vai abrir para mim um terminal integrado, tá? Não precisa se preocupar com toda essa estratégia do jeito que está aparecendo no meu terminal, o seu vai aparecer um pouco diferente, tá bom? O meu só está com alguma configuração aqui que eu fiz. Ok, então esse terminal integrado, se eu chegar aqui e escrever assim, ó, node-v e der um enter, ele vai mostrar para mim que eu tenho o Node na versão 12 instalada. Tá bom? O seu tem que aparecer também isso daqui. Se aparecer algum erro, aí você tem que voltar e instalar o Node para que ele funcione aqui. Muito bem, vou limpar aqui. Para eu limpar no Mac é Command K, tudo bem? Se eu não tivesse o Command K, no Windows não vai ter o Command K, você pode colocar assim Clear, tá? E se não funcionar o Clear no Windows, você pode colocar no Windows CLS, que ele vai dar um Clear também. Muito bem, então com o terminal limpo, eu tenho agora o Node. Né? Se eu tenho o Node e o meu fica até verdinho para mostrar que está funcionando, por exemplo, Node assim eu não tenho, ou Node não tenho, mas Node tenho, tá? E se eu executar aqui o server.js, e aqui vem outro detalhe, que pasta que você vai estar quando você abrir o seu terminal integrado, tá? Eu vou fechar o meu aqui com a lixeirinha e vou abrir. Você precisa observar o seguinte, eu estou na pasta WS, eu estou na pasta correta. Se no Windows, o seu, você não abriu daquele jeito que eu te mostrei como Open Folder, provavelmente quando você abrir o terminal integrado, ele não vai estar na pasta correta. Então você precisa navegar até a pasta. Como que você vai navegar? CD, C dois pontos no Windows, né? /, e aí minha dica para você. Aqui seria o C maiúsculo. Minha dica para você, coloque essa pasta WS no C dois pontos. Não coloca numa subpasta tipo usuários, né?
usuários, porque se o seu nome é, por exemplo, João de Deus, esses espaços aqui e essas acentuações podem dar problema para você no Node, tudo bem? Quando você for rodar coisas no Node. Então, minha dica para você, uma dica boa deixa a pasta AWS dentro do C2 pontos e tá tranquilo, tá bom? Porque é uma pasta que tá em minúsculo, porque é uma pasta que não tem espaço, ela só tem dois caracteres, é difícil, né? Você errar essa pasta, você não vai ter espaço, não vai ter acentuação especial, tá bom? E isso vai te ajudar, tá bom? Já tô prevendo uma ideia aí para quem usa o Windows. Muito bem. Você estando na pasta correta, como que eu faço para saber, Maicão, se eu estou na pasta correta ou não? Depois que eu fiz isso, né, o CD, C2 pontos barra WS, se é o Windows, né? Se é Mac, é outra estratégia. Bom, o que você vai fazer? Você vai dar um ls. ls vai listar os itens da sua pasta. E veja, eu estou na pasta correta. Eu tenho server e tenho backup. Mas, Mike, aqui está aparecendo um git ignore aí para você. Bom, aqui no Mac está em sistemas Unix, ponto e o nome do arquivo significa que é um arquivo oculto. Para que eu apresente ele, eu coloco -al, né, para ele listar tudo até os ocultos. Ok? Então aqui até aparece git, destore, git ignore, são outras coisas que estão escondidas aqui. Ok, entendido isso, estou na pasta correta, agora sim eu posso rodar o node server.js e dar um enter. Só que é o seguinte, nada aconteceu. Ué, Maicão, por que nada aconteceu? É simples, o meu arquivo está vazio. Tudo bem? Meu arquivo está vazio. Se eu quisesse colocar uma mensagem aqui, quando eu executasse isso daqui, ele aparecesse aqui uma mensagem para mim do tipo, oi, tudo bem? Eu tenho aqui no JavaScript, com o Node, eu tenho um objeto chamado console. Console, esse objeto, ele tem também funções, né? E ele tem atributos, como todo objeto, e daqui a pouco a gente vai falar melhor ainda sobre isso. Mas uma das funções do console é o log, tá? O log significa que ele vai escrever alguma mensagem, aí como ele é uma função, um método, eu coloco os parênteses. Ele vai executar, e aqui dentro, ó, ele já até aparece aqui para mim. Deixa eu até dar um zoom aqui para você ver, ó. Log, aí ele está falando uma mensagem, é opcional essa mensagem, pode ser de qualquer jeito, tá bom? Então tá bom, qual mensagem que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar para que ele fale, oi, tudo bem? Vou salvar, ó, saiu a bolinha daqui, apertei um Command S ou Ctrl S, salvei. E vou rodar de novo o mesmo código. Para eu rodar o mesmo, eu vou apertar a setinha para cima e vou dar Enter. Olha só, ele apareceu aqui para mim. Oi, tudo bem? Parece até que ele está conversando comigo, né? Por quê? Porque eu peguei então do objeto console, que ele vai trabalhar com o terminal, e aí eu pedi para que ele faça um log. Essa funcionalidade aqui, ela já está toda construída para escrever aqui no terminal para mim. Tá bom? E ela escreve a mensagem que eu passar. Se eu não passar nenhuma mensagem para o log e querer executar de novo, não vai aparecer nada, tá? Porque eu não passei nenhuma mensagem. É bem tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho melhor sobre objetos. Aqui no deixa eu fechar só isso daqui. Aqui no JavaScript vamos falar sobre variáveis, objetos, comentários. Para eu começar a comentar, eu posso dar 2 barras, né? E aqui vamos falar de coisas básicas da programação em JavaScript, ok? Então, o que vamos falar aqui? Primeiro de tudo, variáveis. Ó, variáveis. O que são variáveis? Variáveis são algo que vão variar ou não, né? Depende, mas são coisas que eu guardo em memória para usar mais tarde. Por exemplo, eu vou criar uma variável usando uma palavra-chave aqui chamada const, é uma palavra-chave que eu uso, e vou escrever aqui, por exemplo, mensagem, ok? E vou colocar um igual. Igual, eu estou atribuindo algum valor à mensagem. Que valor? É um valor do tipo, ó, abro as aspas e fecho as aspas, e aqui dentro eu vou colocar, oi, como vai? Tá? Então é uma mensagem, oi, como vai? Aqui dentro, né, e até perceba as colorações que o próprio Visual Studio Code está colocando pra gente, até para ajudar a gente, tá bom? A entender bem o que a gente está fazendo aqui. Então, oi, como vai? É uma mensagem, é um texto que eu estou colocando na variável mensagem, e como eu falei, eu vou usar isso mais tarde, de novo no console log, para que eu veja. Só que ao invés de eu colocar aqui o texto, eu vou pegar a variável, tudo bem? Como que eu escrevi? Mensagem. Ok? Mensagem. Se eu executar de novo aqui, setinha para cima, oi, como vai? Legal? Ele pegou então da variável, essa variável ficou guardada em memória para ser usada mais tarde. Muito importante isso. Agora, os valores aqui, as variáveis, elas têm
tipos, tá bom? Qual seria o tipo dessa variável? Seria um tipo que a gente chama na programação de string, tá bom? Esse tipo de texto é um tipo string. É um dos jeitos de eu escrever string, daqui a pouquinho a gente vê algum outro. Tudo bem, eu tenho uma mensagem agora, const number. Eu vou chamar essa de number porque vai ser um número, tá bom? E aqui, ao invés de eu colocar as aspas, eu vou colocar o número diretamente, tipo 2.5, tá? E aqui no console log, ao invés de eu escrever só a mensagem, depois eu vou escrever o 2.5, colocando aqui o number. Tranquilo, não tem segredo, né? Eu só estou mostrando para você um tipo de variável chamado number. Legal, então vou rodar, oi, como vai? E ele roda para mim o number, ok? Vou limpar aqui. Bom, entendido esses dois tipos, por enquanto está o suficiente, tá? O que eu vou querer fazer aqui agora? Eu vou construir para você primeiro uma funcionalidade. Igual o log está já construído para gente, eu vou construir uma funcionalidade com você, tá? Estilo log. Não vai ser estilo log, mas vai ser uma funcionalidade. Bom, eu vou usar uma palavra-chave chamada function, tá? Aí, depois da palavra-chave, eu coloco o nome da funcionalidade que eu quero. Essa vai ser soma. Agora eu coloco parênteses, tudo bem? Dou um espaço ou não, mas eu tenho que colocar agora as chaves. E aqui dentro da função, eu posso rodar alguns códigos, ok? Para que serve a funcionalidade? Isso é muito importante para a gente saber. É para que eu possa executar uma ideia, uma estratégia de código mais vezes. Não só uma vez, mas mais vezes. Por exemplo, eu vou querer que aqui, toda vez que eu rodar essa função, ele faça um console log para mim, tá? E escreva aqui para mim, por exemplo, 1 mais 1. Tudo bem? É uma soma, né? 1 mais 1. Eu vou tirar esse console log daqui, tá? E vou agora, se eu rodar agora, o que você imagina que vai acontecer? Se eu colocar aqui Node Server JS, o que você imagina? Ó, vou rodar. Nada aconteceu. Ué, Mike, mas você criou uma funcionalidade aí, o que está acontecendo, né? Você criou as variáveis, na verdade você colocou coisas aqui e nada apareceu ali. Bom, lembra que o único que vai fazer aparecer é o console log, tudo bem? Que vai fazer aparecer coisas aqui. Número 2, eu não executei a função, eu criei ela e não executei. Como que eu faço para executar então? Ó, eu vou escrever ela aqui, soma, abro e fecho os parênteses. Então vou salvar e agora vou rodar novamente. Pronto, apareceu o número 2, porque ele rodou, ele achou essa linha e falou, opa, eu tenho que achar essa função, tá aqui ela, vou entrar nela e vou executar tudo que tem lá dentro. Nesse caso, 1 mais 1, mas para que eu vou executar 1 mais 1, né? Não seria legal eu executar aqui um número qualquer, tipo número 1 mais número 2? Pô, seria legal se eu pudesse fazer isso. Mas se eu fizer isso agora... Peraí, alguma coisa está esquisita aqui, né? Você consegue identificar aqui no seu código aonde existe esse número 1 e número 2 além de ser aqui? Não existe em lugar nenhum. Bom, se não existe em lugar nenhum, provavelmente algum erro vai acontecer. Olha lá, já aconteceu um erro. Ele está falando que não está definido o número 1. Tudo bem, então vamos resolver primeiro esse erro. Como que eu faço para criar o número 1 e o número 2? Você já sabe aqui, ó, criando variáveis, tá? E eu vou criar essas variáveis aqui dentro. Então, const número 1 é igual a, sei lá, 10, e const número 2, já vou criar logo, é igual a 20. Então, esse resultado, né, ele tem que me dar, e tem que me devolver aqui uma soma de 30, tá? Então, salvei, olha lá, 30, show de bola. Só que ainda assim, para que serve uma funcionalidade novamente? Ela vai executar, sim, um bloco de código, mas eu posso repetir isso muitas vezes. O grande lance é isso daqui ser um atalho, para que eu repita isso muitas e muitas vezes. Só que esquisito, né? Se eu estou fazendo uma função que fala que ela está somando dois números, por que eu vou fazer tudo que seja sempre 30? Não seria mais interessante que essa função fosse um pouco mais inteligente? Que ela recebesse esse número 1 e esse número 2 aqui de fora e fizesse isso daqui para mim? Olha só, então eu vou colocar aqui número 10 e número 20. Eu vou colocar aqui número 5 e número 5, tá? Eu vou colocar aqui número 6 e número 7, número 8, número 9, e vou colocar aqui 0,4. Bom, o que eu estou fazendo? Essa vírgula aqui, ela vai separar qualquer valor que eu colocar aqui. Então, eu estou passando, na verdade, para dentro da função dois valores, ok? Várias vezes. Mas aqui ainda teremos um problema. Eu vou salvar e vou executar para você ver. Qual é o problema? Ainda está 30. Por que ainda está 30, Maicão, se você está passando os valores lá para dentro? Bom, é uma maneira até lógica de se observar
que eu estou espaçando alguma coisa aqui para dentro, mas eu não estou pegando isso de lugar nenhum, porque eu só criei uma variável aqui fixa. É óbvio, né? Dá para ver que esses números aqui eles estão, sei lá, entrando dentro da função, mas eu não estou capturando ele em lugar nenhum. Né? Isso tá claro, né? Tá claro que o que eu estou fazendo é a mesma coisa aqui. Tudo bem, então eu vou eliminar esses caras daqui. Tá? E ainda assim, obviamente, eu não estou capturando eles, tá? Não existe nenhuma mágica aqui que vai descobrir que isso daqui, o número 1 significa 10 e o número 2 significa 20. Não tem essa mágica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o número 1 aqui para dentro, através do mesmo jeito que eu estou chamando aqui, ó. Número 1, número, vírgula, número 2. Agora, preste atenção, bastante atenção nessa linha aqui. Perceba que ela é igual, o que eu estou fazendo aqui é igual. É um valor, vírgula, outro valor. Então, na verdade, esse número 1 é como se ele estivesse sendo criado, tudo bem? Uma variável para ele, assim como a gente fez o const, é como se estivesse sendo criado uma variável e aí atribuindo o 10. É a mesma coisa dele estar fazendo. Const número 1 igual a 10, tá bom? Quem faz isso pra gente, agora sim, de maneira mágica, é a própria função aqui do JavaScript. Agora sim, eu estou passando, e a gente chama isso daqui de parâmetros, tá bom? Tá aqui, ó, parameter, não sei falar em inglês, mas é isso aí, tá bom? Estamos passando parâmetros para dentro da função. Muito bem, isso é muito importante você entender. Se você não entender função agora, né, muitas coisas que a gente vai fazer daqui para frente vai te confundir demais, tá? Então, olha só, vou executar e agora sim eu tenho uma função que faz soma, tá? Só que é o seguinte, ela está colocando aqui no console log para mim, tá? O que vai acontecer se eu tirar esse console log daqui? Tá? Porque eu vou colocar aqui, sei lá, numa variável, eu vou colocar o nome dela de somar, né? Então vai somar um mais outro. Tá? O que vai acontecer agora? Tirei o console log, você já sabe, eu espero que você já tenha essa resposta na sua ponta da língua. Se eu não tenho console log, eu não tenho nada impresso em tela, apesar de tudo estar sendo executado. Tá? Então o que daria para fazer? Daria para eu extrair esse valor para fora da função, ok? Como que eu vou fazer isso para tirar para fora da função? Ao invés de eu colocar assim como uma variável e tal, até posso deixar, vou deixar um pouquinho para você. Eu tenho uma palavra-chave chamada return e coloco aqui o somar, tá bom? Então esse return ela vai tirar de dentro dessa função o valor da soma, nesse caso essa variável, e ela vai jogar para fora. Só que ela vai jogar para fora e aqui fora eu preciso receber ela, porque se eu rodar de novo, preste atenção, nada vai acontecer. Aqui fora eu preciso receber ela. Posso receber ela em uma variável, tá? Pode ser o mesmo nome, não tem problema. Eu posso receber ela direto no console log, porque na verdade ela já está devolvendo o valor. Tá? Então eu vou deixar esses dois só para você entender. Então o primeiro, ele só vai colocar na variável somar. O segundo, ele vai de fato colocar no console log para gente. E o terceiro, ele vai colocar agora a variável somar para gente. Estamos reutilizando essa variável aqui. Beleza? Então você imagina que no console tem que aparecer 10 e depois 30. Vamos ver se vai funcionar. 10 e depois 30. Perfeito, né? Então eu estou tirando esse valor de somar aqui de dentro da função, tá? Eu poderia tirar sim, ou como eu não estou usando essa variável, só estou usando aqui, eu posso colocar direto, né? Vou limpar aqui, vou tirar essa parte e essa parte. Eu posso colocar isso aqui direto no return. Tudo bem? Agora temos uma função que funciona como uma função, né? Por quê? Porque ela vai receber números, esses números são dinâmicos e eu posso usar essa função, sei lá, 1000 vezes se eu quiser, tá? Incontáveis vezes eu posso usar, você está vendo que eu estou usando 2 vezes, só passando os valores ali para dentro dela e ela funciona legal. Agora, preste atenção no seguinte, você percebeu que o log é uma função? Né? Você percebeu que a gente abriu e fechou e passamos um valor para dentro do log, provavelmente pode ter certeza que lá dentro, em algum lugar, existe um negócio chamado log e que está recebendo pelo menos aqui alguma coisa, né? E aqui ele até fala para a gente o que ele está recebendo quando a gente vai criar, ó, log, ó, mensagem. Então eu posso até colocar aqui, ó, message, beleza? O log provavelmente está fazendo isso, está fazendo todo um código, ou uma lógica, né? Uma lógica para imprimir isso no console, ou melhor, no terminal. Legal? Já existe isso, alguém fez isso pra gente. Então, ó, vou limpar tudo que a gente está falando por enquanto.
Vou limpar tudo que a gente está falando por enquanto. Por quê? Porque agora eu vou exercitar isso com você, tá? Além da prática que a gente vai fazer daqui a pouco no nosso sistema, eu preciso exercitar mais uma vez com você para que isso fique claro. Então, o que eu vou fazer para a gente treinar ainda mais essa ideia que a gente está fazendo? Eu vou te explicar já o que é um objeto, tá? E aí a gente vai fazer um objeto. Por exemplo, eu vou fazer um objeto, const, tá? E vou chamar ele de xícara. Olha só, preste atenção, não tem acentuação nas minhas variáveis, não tem espaços nas minhas variáveis. Xícara, tudo bem? Então preste atenção nisso e não coloque acentuação, que senão pode ter problemas. Pode funcionar, mas pode ter problemas, tá? Então o valor que eu vou atribuir vai ser um objeto. Como então, Maicão, que eu crio um objeto aqui no JavaScript? Eu abro e fecho as chaves e tá tudo certo. Aqui dentro, agora eu coloco propriedade e valor. Por exemplo, como eu falo, um objeto, ele é um objeto e todo objeto tem propriedades, tem atributos, né, que a gente fala, e tem também funcionalidades, tá? Então vamos primeiro na propriedade dessa xícara. Por exemplo, cor. Dou 2 pontos e aí eu vou escrever a cor em formato string. Então a cor vai ser white. Ou melhor, branco, já que a gente está fazendo em português. Quero colocar outra propriedade, vírgula, tá? Eu vou colocar o tamanho da xícara, 2 pontos, o tamanho pode ser um número, vou colocar 10. Tudo bem? Não importa se é 10 centímetros, se é 10 milímetros, vou colocar 10 e tá tudo certo. É o que eu quero fazer no meu objeto, tá? E vou colocar uma funcionalidade nesse objeto que é receber. Receber o que? Água, né? Por exemplo. Então, olha só, eu vou colocar receber, vou abrir e fechar como uma função mesmo, tá? E vou continuar a função aqui, tudo bem? Receber. Aí, então, beleza, aqui eu vou receber o quê? Aqui vem uma lógica, né? Lógica de programação, tudo bem? Vai vir uma lógica aqui de alguma coisa, tá bom? Beleza, ao invés de eu colocar receber, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou só falar assim, ó, está sujo, tá? Como se fosse uma pergunta, mas não tem interrogação nem nada. Está sujo. Aí aqui eu só vou responder sim ou não, tá? No console.log eu vou responder nesse caso sim. Ou melhor, já que a gente já sabe fazer uma função dinâmica, que tal se eu falar aqui assim, ó, sim, não, tá? E aqui eu faço sim, não, tá? Então depois a gente vai fazer esse valor aqui. Legal, então tá aqui um objeto xícara, com tudo que a gente viu aqui agrupado dessa maneira. Tá? É um jeito de fazer. Eu vou fazer uma xícara 2 agora. Xícara 2, tá? Daqui a pouquinho a gente já entra na sequência do nosso workshop. Todo esse fundamento vai fazer sentido para você logo, tá? Agora, ao invés de eu colocar assim dessa forma que eu estou fazendo, eu vou colocar aqui fora const cor. Cor é igual a, sei lá, esse é o preto, tá bom? Const tamanho é igual a 5. Tá? E aí a function sujo, vou chamar de sujo, aí, sei lá, vou colocar aqui está, ok? Só para você ver bem que a gente pode brincar à vontade, tá? Os nomes e tudo mais. Legal, olha só, tudo isso agora eu vou colocar aqui dentro do objeto, cor, vírgula, tamanho, vírgula, sujo, tá? Então eu estou puxando esses daqui que eu já criei aqui fora para colocar aqui no objeto, ok? Se eu faço dessa forma, tá tudo certo. Perceba que eu não coloco sujo assim, ó. Porque se eu já colocar assim, eu já estou pedindo para que ele execute. E não é isso, eu estou guardando só o sujo aqui. Beleza? Que vai passar o está e tudo mais. Bom, tendo isso em mente, eu vou começar aqui chamando essa xícara, tá? E pegando a cor dela. Então, assim eu pegaria a cor branco. Mas, óbvio, eu quero mostrar para você em tela. Então, console.log, já sabe, né? Console.log e vou mostrar a xícara, a cor dessa xícara. Vou salvar e, por enquanto, é só isso que vai rodar. Esses outros aqui não vão rodar, já vou te falar isso de antemão. Porque você não está chamando essa função, você criou ela e está dentro do objeto. No objeto você está chamando só a cor, você não está pedindo para o objeto executar nada. A mesma coisa que a gente criou, adicionou aqui, mas em nenhum momento eu estou chamando xícara 2, não estou chamando função nenhuma. Então tudo que vai acontecer aqui é aparecer esse console.log. Simples, tá bom? Então eu vou colocar aqui de novo. Olha lá, a cor dessa xícara é branco. E se eu colocar o objeto inteiro aqui, eu posso colocar o objeto inteiro aqui? Posso, ele vai aparecer aqui na tela para mim, ó. Cor branco, tamanho 10, está sujo, está falando que é uma função que está sujo. E agora, e se eu quiser rodar essa função? Ponto, está sujo, e aqui ele está esperando que eu coloque um valor de sim ou não, né? Então eu vou colocar sim. Está sujo, sim. Pronto, tá assim, olha, sim, tá? Pronto, fechou.
tá? Está sujo? Sim. E aqui fica uma ideia muito interessante que você viu, sim e undefined, que eu vou explicar bem para você. Significa que eu rodei esse cara aqui primeiro, tá? Ele veio aqui e rodou esse console.log, ok? E essa função não retornou nada. E aí depois ele rodou esse console.log. Isso aqui pode ser uma loucura agora que você tá aprendendo, tá? Significa então, Maicão, que primeiro ele fez isso aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele fez isso aqui primeiro, rodou, tá? Depois que ele rodou, eu tô dizendo aqui para o console.log imprimir para mim a resposta dessa função e não tem resposta. Então, a segunda vez ele falou undefined. Muito, muito legal isso. Eu poderia simplesmente então fazer com que isso aqui retornasse sim ou não, e aí ele vai aparecer somente uma vez aqui para mim, ó. Vamos comprovar? Ali, somente uma vez, porque agora eu estou retornando isso. Ou seja, ele executou isso aqui, só que ele trouxe uma resposta para esse console.log. Não tem dois console.log acontecendo agora, tá? Então eu vou voltar mais uma vez para você ver que aqui são dois console.log. Primeiro ele executou esse console.log aqui, terminou de executar, voltou para esse aqui, mas voltou vazio, porque aqui não tem nada retornando. Muito, muito, muito importante. Ou seja, eu poderia trocar isso daqui se eu quisesse só um console.log por isso, e tá tudo certo, ele ia entrar e rodar o console.log, tá bom? Beleza, Maicão, mas tá, cara, sei lá, por que você tá fazendo isso? Preciso saber realmente tudo isso? Bom, agora é você que vai me dizer. Depois que eu mostrei tudo isso para você, a gente vai entrar agora em construir nosso servidor e você vai me falar se valeu a pena a gente parar esse tempo agora para entender a base e começar agora a fazer o nosso servidor, tudo bem? Então, primeira coisa de tudo, eu vou começar um projeto aqui, aqui eu só criei o arquivo, tá? E eu vou começar um projeto nessa pasta que eu estou. Eu vou rodar o NPM. O que é o NPM? NPM faz parte do Node, tá legal? E ele é um gerenciador de pacotes, ele vai servir pra gente poder iniciar o nosso projeto, tá? Ele vai servir pra gente configurar o nosso projeto, ele vai servir pra gente para instalar outros pacotes, ou seja, tem coisas que as pessoas já fizeram pra gente, né? Por exemplo, você vai ver aqui a gente instalando 2 coisas, 3 coisas que fizeram pra gente que é fundamental, a gente não precisa fazer de novo. E o NPM vai lá, busca pra gente isso, instala no nosso projeto, é bem legal. Então, muito bom a gente usar. E eu vou usar aqui o npm init-y, legal? Para que serve isso? Significa que eu vou iniciar um projeto aqui e pode colocar yes para tudo que ele for me perguntar. Se eu não colocar o "-y", até roda o npm init, só que ele vai ficar me perguntando coisas e eu não quero. Coloca tipo sim para tudo, dou enter, beleza, fechou. Olha só a diferença aqui, ele criou um package.json. Muito importante a gente entender esse package.json agora. Vou abrir aqui para a gente entender ele. O que é isso aqui? Bom, isso aqui é um arquivo .json e JSON significa JavaScript Object Notation. Então a escrita disso aqui se assemelha bastante ao objeto que a gente acabou de ver. Então se a gente não visse esse objeto, talvez a gente ficaria em dúvida, né? Mas por que Object Notation? Tem muito a ver com o objeto, ó. Abre as chaves, fecha as chaves. Então eu posso dizer que isso daqui é um grande objeto. Legal? E aqui vem propriedade e valor. Só que no Object Notation, no JSON, né, a gente tem que colocar tudo em aspas assim, as chaves, tudo bem? Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Precisamos fazer dessa forma. Você viu que no JavaScript não. No JavaScript a gente não coloca aqui, a gente faz dessa forma. Só que aqui já até mostrou erro para mim. Tudo bem, então o que ele está fazendo aqui? Ele está falando que o meu projeto chama-se WS, a versão do meu projeto é a 1, a descrição do meu projeto, se eu quiser colocar a descrição, ele está falando qual que é o meu arquivo principal, ele tem aqui uns scripts, legal? Ele tem aqui os repositórios do Git, porque eu já tinha criado para mim, tá? Esses repositórios. Ele tem aqui palavras-chave, eu poderia colocar aqui palavras-chave nesse formato de lista, que depois a gente vai aprender ainda na aula de hoje. O autor, poderia colocar aqui, quem é o autor? Sei lá, Mike Brito, beleza? Essas coisas assim, show de bola? Entendendo isso daí? Beleza. O que é que vai me importar aqui, né? Se eu quisesse chegar aqui e começar a limpar, né? Poxa, nada disso aqui, de fato, me importa muito, tá? Vai me importar, mas não tanto, tá? Poderia vir limpando aqui, poderia vir limpando a descrição, o nome me importa, o meu main talvez sim, talvez não, mas o que vai me importar é essa linha aqui, ó. Essa linha que eu quero que você foque agora. Então eu vou voltar tudo aqui, eu só, na verdade, estava querendo só que você focasse nessa linha. Tudo bem, isso aqui é o mais importante desse momento. Por quê, Maicão? Porque olha só, se eu vier aqui e colocar de novo aquele console.log e vou falar assim, executando pelo npm. Vou fazer assim, tá? Você viu que até então eu estava fazendo Node Server JS e tá tudo certo. Não executou pelo npm aqui, apesar dele estar falando que é pelo npm.
Agora, pelo NPM, eu coloco o NPM start. Olha só essa linha, start. O que essa linha está fazendo? Node Server JS, tudo bem? Então essa linha start, quando eu rodar npm start, ele vai rodar para mim, ó, executando pelo npm. Ele só foi lá e fez algumas mensagens que o próprio npm coloca pra gente. Mas tá aqui, tá legal, tá executando. Então veja essa parte do scripts start aqui, que também é um objeto que tem a propriedade start, ok? Veja isso como um atalho para rodar o Node Server JS e tá tudo certo. Cara, feito isso, temos um projeto já iniciado. Você já sabe iniciar um projeto em JavaScript. Isso é massa ou não é? Você já sabe iniciar um projeto. Então, tendo o nosso projeto iniciado, até entendi um pouquinho, né, essa configuração, não preciso memorizar, não preciso entender tudo. Esse arquivo é criado sozinho pelo npm init, tá show de bola. Tudo que eu preciso saber agora é o que eu faço para criar o meu servidor, porque tudo que a gente está falando aqui é como que eu vou criar o meu servidor para acessar depois pelo Google Chrome e tudo mais. Tranquilo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma const, legal? Então você já sabe que a const é uma variável. E o nome dessa variável será server, tudo bem? E aqui agora eu preciso colocar aqui a configuração de um servidor. Poderia ser uma função, poderia ser um objeto, poderia ser um monte de coisa. Mas para a gente usar daquele NPM que eu te falei, alguém já criou para a gente uma estratégia de se fazer servidor de uma maneira simples, com poucas linhas de código. Essa estratégia, ou esse pacote que a gente vai instalar aqui, chama-se Express, tudo bem? Então o Express vai trazer aqui pra gente algumas ideias para a gente poder criar nosso servidor. Então eu coloco npm no nosso projeto, i, que é de instalação, tudo bem? E aqui eu vou colocar Express, show? Dei Enter, posso esperar um pouco, se tudo estiver certo ele vai instalar o Express pra gente, ele instalou a versão 4.17. Para eu ver aqui, posso voltar no package.json mais uma vez, e aqui agora você vai ver uma outra seção aqui, que é o Dependencies, ou seja, as dependências. O meu projeto depende do Express, tudo bem? Legal, agora que eu tenho o Express, como que eu faço para adicionar o Express aqui na minha aplicação? Bem tranquilo, ó, eu coloco require. Require significa que eu estou pedindo, que eu preciso, eu necessito do, aspas, pode ser simples ou dupla, Express. Tudo bem? Agora sim, ele vai aqui, olha, outra coisa que eu vou te mostrar. Ele criou uma pasta chamada Node Modules, quando a gente colocou npm express. E dentro dessa Node Modules, eu vou abrir ela e se assuste. Tudo isso daqui tem a ver com Express. Nossa, imagina se a gente tivesse que criar tudo isso, não ia dar nessa semana, né? Então, tudo isso daqui tem a ver, ó. Você pode ver que é um monte de código, tá? Que o Express precisa também para funcionar. Só que tudo para mim só se resumiu nessa linha. Legal ou não? Então é muito bom isso, né? Agora, o que aconteceria se eu pegasse esse server, colocasse no console log e mostrasse o que tem nesse server? Você já imagina ou não, mas a gente já pode ver juntos, tá? O que é isso aqui? Opa, não, tô instalando de novo, não. Eu quero colocar aqui o Node, o npm start e vou dar enter. Olha só que interessante, ele trouxe aqui para mim um monte de propriedades, valores, um monte mesmo. E ele tá falando aqui, ó, que ela é uma função, tudo bem? Que está criando uma aplicação e tem ali diversas coisas, use, route, né? Que mais que ele tem aqui? Olha só que interessante, que são coisas que a gente vai ver ainda aqui, tá? Por exemplo, post, ele tem, que a gente vai ver aqui, render, listen, olha só que legal, né? Então essas coisas aqui, get, algumas delas a gente vai ver aqui ainda na aula de hoje, mas você entendeu que ele é uma função, né? Massa ou não? Então se ele é uma função, olha só, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar essa variável, essa sim eu vou chamar de server e essa daqui eu vou chamar de express, tudo bem? Express para ficar bem claro que esse daqui é o express. E agora aqui eu vou atribuir a função express, tá bom? Agora, o que é essa função express se eu rodar o server agora? Console log. Agora de novo vou rodar o server, mas veja que o server mudou, ele está pegando agora a função express que a gente tinha colocado, beleza? Então eu vou rodar aqui com npm start e olha só o que vai acontecer. Temos aqui novas propriedades, né, para esse server agora. Bom, entendido isso, tá tranquilo, né? A gente não precisa ver com tanto detalhe, mas é só para você ver assim essa visão global das coisas. Eu tenho agora então no meu server uma opção de listen. Listen significa que ele vai ouvir alguma coisa, ouvir uma porta, tá bom? Aí eu vou abrir a porta 3000 para que ele ouça, só para que você veja o que acontece. Vou salvar e aqui agora vou sair, vou dar de novo o npm start.
Tudo bem, como eu não fiz nenhum console log, você já imaginou que não apareceu nada aqui de escrita, a não ser a parte do NPM mesmo. Só que esse servidor já está funcionando. Você quer ver comigo? Vou voltar aqui e vou colocar aqui naquele 127, ok? Só que a porta eu falei que é a 3000 e vou entrar. Veja bem, está funcionando o servidor, ele apareceu, retornou para mim um erro e falou, olha, eu não pude pegar o barra, né? Então existe um barra escondido aqui, ele não achou o index, não achou nada. Tá? Aí se eu abrir a porta lá 5500, ó, nada vai funcionar, não tem. Se fosse a 3001, não tem. Essas portas estão fechadas no nosso servidor local, mas a porta 3000 está aberta. Entendido de porta, eu quero te falar um pouquinho desse 127.0.0.1. Isso aqui é a referência para a nossa máquina local. Essa referência também pode se dar por um nome chamado localhost. Se eu entro, dá do mesmo jeito, tá bom? Ou pelo número, pelo endereço de IP que a gente chama, tá? Ou pelo localhost, vai funcionar legal. Ele está indo então lá no nosso servidor que está ligado agora. Como eu disse, esse servidor também está ligado pelo VS Code. Se eu fecho o VS Code, vai fechar porque o terminal está integrado aqui. Mas eu poderia abrir outro terminal e deixar isso rodando como um plano de fundo, né? Deixar rodando no meu computador por tempo indeterminado e sempre que eu entrasse ia estar funcionando isso aqui. Só que é o seguinte, não tem nada, né? Eu gostaria de mostrar para você alguma coisa naquele get barra. Bem tranquilo também, olha só, server.get, tá? O get, então, ela é uma funcionalidade aqui, essa funcionalidade vai receber dois parâmetros, né? Eu vou enviar para ela duas coisas. Primeiro, eu quero que quando você chegar na barra, você responda para mim uma função. Legal? Responda para mim uma função, só isso. Pode ser um console log, não tem problema. Pode ser aqui um cheguei, tá bom? Pode ser um cheguei. Então, olha só, se eu abrir aqui novamente, novamente vou desligar esse servidor. E tenho que ligar ele novamente, tá bom? Porque eu fiz alteração nele. Ah, não apareceu, cheguei, Maicão. Claro que não apareceu, porque eu não fui lá no front-end e pedi. Lembra que o front-end vai pedir para o back-end. Então, não é o back-end que está funcionando sozinho. Ele tem que ir lá e pedir. Beleza, então vou lá no front-end e vou pedir o barra aqui. Ó, enter. Beleza, nada mudou aqui. Vai ficar carregando para sempre, porque não há nenhum return nem nada, mas a gente colocou um console log e olha só, ele chegou. Isso significa que a gente já está comunicando o front-end com o back-end. Sensacional! Então eu posso fazer o seguinte, nessa função eu recebo também dois parâmetros. Uma é a minha requisição, meu pedido, tudo bem? E a outra é a minha resposta. Legal? Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Liguei meu servidor na porta 3000. Tá bom? Aqui eu vou desligar de novo o servidor, tá? Porque eu estou fazendo alteração nele. Depois, sempre que eu fizer alteração, eu preciso desligar e ligar de novo. Bom, liguei meu servidor na porta 3000, quando eu ligar, né? Aqui, usei o Express para criar ou para configurar, para criar e configurar meu servidor, ok? Criei uma rota, a gente chama isso daqui de rota até, tá? Uma rota barra. Legal? Uma rota barra. Então, e estou respondendo aqui, né? Uma rota barra e capturo o pedido do cliente para responder. Tá? Então, esse pedido, primeiro, eu tenho esse pedido aqui de barra que eu mandei, e depois, mais pra frente, a gente vai ver esse REC aqui, que é outro tipo de pedido. Por exemplo, o formulário, tá? Só para você ter uma ideia, o formulário também entraria nesse REC aqui, mas a gente vê isso depois. Só que agora, e essa resposta aqui? Será que eu consigo, ao invés de colocar aqui no console log, responder aqui, né, para o front-end? Claro que eu consigo. Eu vou dar um return, né? Você já sabe para que funciona o return, e vou responder o res send. Ó, o res é um objeto, ou seja, tem uma funcionalidade nele send, e vou falar aqui do tipo a resposta do servidor. Pronto, com clareza agora, né? Vou executar isso aqui, vou voltar para cá e vou entrar no barra de novo. Tá? Se eu coloco barra ou se eu não coloco barra, tanto faz, ele já entende que esse padrão aqui é o barra. Então tá aí, resposta do servidor. É incrível ou não é? Isso é muito bom. Só que é o seguinte, uma coisa já incômoda para mim é toda hora ter que ficar reiniciando esse servidor. Será que tem algum jeito, Maicão, de resolver isso? Tem. Tem um jeito do servidor ficar iniciando sozinho pra gente. Não se eu esconder, né? Mas aqui, olha só, eu vou colocar no npm i, eu vou colocar o NodeMoon. Salva esse nome na sua cabeça, NodeMoon. Ele é um monitoramento do Node aqui, tudo bem? Ele vai ficar monitorando o Node aqui para mim. Como que eu faço para executar agora tudo com o NodeMoon? Eu vou abrir o meu package.json, e aqui você já vê que a dependência NodeMoon também, e vou trocar aqui nesse script start, eu vou colocar NodeMoon.
Tudo bem? Então ele vai sempre executar, ao invés de executar com o Node Server.js, vai executar com o NodeMoon Server.js. Legal? E o NodeMoon vai sempre fazer um trabalho excelente para a gente, ó, npm start, um trabalho maravilhoso para a gente de ficar observando os diretórios e sempre que eu mudar alguma coisa, por exemplo, vou mudar e salvar, olha o que acontece, restarting, ele vai restartar. Bacana? Olha, entendido isso daqui, tá show, já estamos indo super bem. O que eu vou fazer agora é trazer os arquivos que eu estava fazendo aqui no backup, ok? Eu vou trazê-los para cá. Primeiro eu vou trazer o index.html, vou trazer ele para cá. Ó, deixar aqui, mover, botei aqui na raiz, tá? Primeiro o index, e agora eu vou te mostrar como que o server vai colocar o index para mim. Então, ao invés de eu colocar send e colocar um texto, eu vou colocar aqui o index.html, só que o send, ele só imprime texto, tá bom? Então, aqui ele imprimiria index.html, não o que eu quero. Mas eu tenho send file, que ele vai enviar para mim, então, lá, send, envie, né? Envie para mim, lá no front-end, o index.html. Ó, vou voltar para cá, já tá, o servidor já está funcionando, é só apertar aqui Command R ou Ctrl R para atualizar minha página. Legal, olha só que interessante, ele só fala para mim uma coisa, cara, o caminho que você está pedindo, ele tem que ser o root para esse REST send file. Pera aí, Maicon, o que significa esse erro? Tranquilo. Ele está pedindo um caminho absoluto. Então o que eu preciso passar aqui é uma estratégia para falar aonde na minha máquina está esse index.html, tudo bem? Um jeito fácil de eu fazer isso daqui é usar o dirname, tá vendo aqui esse dirname, tá? E concatenar, né? Fazer uma soma. Então eu estou somando tudo que está aparecendo nesse dirname, tá? Que é uma variável que eu tenho aqui no meu Node, legal? Então ele está pegando tudo que tem no dirname e somando isso o index.html, tá? E aí, às vezes pode até surgir uma dúvida, né? Mas, Maicon, eu queria ver o que esse dirname está fazendo, né? Oi, aqui é o Mike Editor. Eu esqueci de falar para você que para eu comentar a linha assim, ó, eu selecionei tudo, né? E coloquei aqui no Mac Command barra e no Windows você pode colocar Ctrl barra Windows ou Linux, né? E se não funcionar, tem aquele Shift Alt A no Windows ou Linux, tá bom? Valeu. Ó, console log. O que esse dirname é, né? Console log, underline, underline, dirname, tá? Vou fazer assim e vou rodar aqui pra gente. Aliás, o NodeMoon já vai até rodar pra gente, tá bom? Olha só, ele rodou aqui, users, launchbase, documents WS. Então ele tá mostrando pra mim a pasta, tudo bem? Aqui eu já sei que vai faltar uma coisa. Se eu quiser concatenar então com o index.html, só vai faltar mais um detalhe, ó. Salvei, ficou assim, ws index.html tudo junto. Então vai faltar eu colocar uma barra, ok? E é isso aqui que ele está colocando, ó. Inclusive, eu posso até seguir esse link aqui, ó. Se eu clicar Command Click, ele vai abrir para mim o index.html. Então agora, com perfeição, né, tudo aquilo que o Node me pediu, que o Express estava me pedindo, é que eu mandasse esse arquivo no local correto. Agora eu tenho o local correto dele, legal? Vou tirar daqui. Vou descomentar. Bom, então aqui eu já fiz dessa forma, só ia faltar a barra aqui para mim, né? Então eu vou só colocar a barra aqui. Pronto, eu espero que com isso aqui ele não reclame mais do meu index.html. Vou voltar para cá, vou atualizar, Command R ou Ctrl R, show de bola, tá aqui. Mas Maicon, pera aí, Maicon, o que aconteceu com o meu HTML? Tá todo bagunçado. Ah, será que é porque eu coloquei na pasta backup? Será que se eu tirar da pasta backup, por exemplo, styles, tá? Vou tirar o styles, ó, mover para cá. Ah, então será, Maicon, que se eu tirar o styles aqui para fora, então é o suficiente? Vai funcionar na hora que eu atualizar? Não. Ué, mas por que, Maicon, que não está funcionando? Bom, isso é simples, tá? O que eu fiz aqui no... Deixa eu voltar aqui, tem um erro... Ele está mostrando o erro. Ah, ficou esse S aqui de errado aqui, tá? Então, qual que é a pegada aqui? A pegada é a seguinte. No index.html, eu falo para ele pegar o styles assim, tá? Então, vamos supor que eu coloque uma barra aqui. Eu teria que usar aquela estratégia do dirname e tudo mais, mas veja, o index.html, ele não está executando no Node, gente. O index.html a gente já fez todo antes. Ele não executa no Node. No Node, quem está executando é isso aqui. Então, eu não vou ter uma variável dirname. Sequer eu posso trabalhar com variável no HTML. Se você não sabe, não tem como eu fazer variáveis no HTML. Puxa, Maicon, e agora então fiquei num beco sem saída, o que eu faço? Tranquilo, você tem como configurar o seu Express agora para que ele ache uma pasta, que é uma pasta que a gente vai chamar... Aqui, ó, já vou arrumando aqui, ó. Configurar, vou escrever assim, ó, configurar arquivos estáticos, tá? Que são os arquivos estáticos? CSS, scripts, imagens, tá bom? Eu vou configurar, fazer com que o server entenda, tá? Server use
é uma funcionalidade, então, que eu tenho no meu servidor, tá? E esse use, ele vai servir aqui pra gente para fazer algumas configurações. Pense dessa forma e tá tudo certo. Então, lá o Express, configure o static, tá? O estático dele, que também é uma função, tá? Configure para que receba aqui a pasta public. O que é essa pasta public? Ela ainda não existe, mas eu vou criar aqui uma pasta public, ou na verdade eu vou pegar esse backup e vou transformar ela no nome, tá? Ó, rename para public. Tudo bem? Substituir para public, vou voltar o style lá para dentro, tá? Opa, peraí, volta para cá. Show, moveu. Tudo bem, estão todos os arquivos aqui, eu só mudei. E agora, quando eu faço essa configuração, o Express, né, o nosso servidor, vai olhar essa pasta public como uma pasta comum aqui, como se fosse esse diretório raiz aqui, esse dirname todo, tá bom? Ele vai deixar como se fosse aqui. Lógico, ele não vai considerar o public aqui nem nada, mas ele vai entender que esse style já existe ali, tá? Então eu vou tirar a barra para voltar exatamente do jeito que estava funcionando. Vou vir para cá e vou atualizar. Tranquilo, funcionou, tudo legal, tá? A única dica que eu deixaria para você é a seguinte: se possível, sempre coloca uma barra aqui como padrão, tá? Aqui, na logomarca, coloca essa barra também lá no scripts, tá? Porque em alguns computadores, a falta dessa barra pode dar um problema, tá? Para chamar imagens, como eu falei, os estáticos, tá? Tudo que tiver na pasta, na pasta estática, legal, que seria public, coloca uma barrinha na frente que você não vai ter problemas, tá? Com a sua máquina. Se pudesse ter problemas, às vezes poderia ter, você não vai ter, tá bom? Então salva dessa forma e tá aqui, tá tudo funcionando. Posso adicionar ideia, né? Ele ficou mais diferente aqui para mim por causa daqueles 15% que eu fiz ontem, que inclusive eu posso até fazer de alguma outra forma isso aqui, né? Porque para mim, por exemplo, agora eu já não gostei daqueles 15%, eu já alteraria isso aqui, né? Viria aqui com F12, tá? E ficou legal porque a minha janela estava menorzinha, né? Mas essa janela maior já ficou meio estranho, né? Então eu viria aqui, procuraria aquele cara dos 15%, que é esse colega aqui, e deixaria, quem sabe, sei lá, só uns 5% mesmo, tá tudo certo. Porque ele já vai ficar bem grande aqui com 5%, tá bom? Mas quem sabe a gente faz essa alteração depois, não é muito crucial agora, tá? São detalhes. Beleza, posso voltar, posso ver ideias, ele foi para a página de ideias. Tudo bem? Aí, por que ele foi? Funcionou, Maicão. Por que funcionou sem a gente arrumar as coisas? Mas olha só, o index já não funcionou. Tá? Por quê? Porque o ideias está na pasta public, então ele veio para a pasta public, mas quando eu voltei para o início, eu já tenho um problema. O index não existe na pasta public, e não existe nada configurado como /index.html, tá? Nada configurado assim dessa forma. Então eu teria que fazer o quê? Duplicar essa página aqui para a pasta public, mas poxa, essa estratégia não tá boa, né? Então essa estratégia de enviar um arquivo, até que é legal, né? Uma estratégia. A gente poderia criar outra rota aqui, uma rota chamada ideas, ok? E aqui eu chamaria do dirname, tiraria do public, voltaria para cá, tá? Vai acompanhando a linha de raciocínio comigo, tá? E mudaria aqui para o ideias.html, legal? E aí, no index.html, aonde eu chamo aquela parte que é essa parte aqui, eu ao invés de chamar como ideias.html, eu vou colocar como /ideas, sem HTML, sem nada. Como é que eu fiz aqui? Já esqueci. Aqui, ó, ideias, tá? Ideias. Beleza? Colocaria assim, ideias sem HTML, tá bom? Porque isso daqui ele está procurando agora a rota do nosso servidor local. Legal? Então ele está indo para a rota ideas. É outra pegada, tá bom? É outra estratégia. Para esse eu mudaria aqui, por enquanto, só para a gente ir vendo devagar. Vou mudar dele, vou atualizar e vou colocar em ver ideias. Então ele foi para o /ideias, ele não chamou nenhum arquivo HTML estático de ideias aqui, tudo bem? Quem fez esse redirecionamento, Maicão? Esse get aqui, ó, quando a gente chamou o /ideas, legal? Quando a gente chamou, quando a gente clicou no botão que chamou, nesse botão que chamou. Tá tudo bem? Tá claro? Agora, no ideas eu preciso ainda assim arrumar o início. Se eu voltar no início, ainda tem um problema, porque ele não está configurado para o /. Então eu volto para cá, e aonde eu tenho agora logo, que era aqui index.html, eu coloco / no index, e no ideas eu volto para cá, aonde tem o index.html, deixa eu até diminuir um pouco, aonde tem aqui, ó, index.html, posso selecionar assim e dar um Command D ou Ctrl D no Windows e Linux e substituir por /. Tá? Agora é outra conversa, né? Posso colocar aqui aquela barra como padrão, como eu te falei, ok? Tá bom, agora eu tenho outra estratégia. Se eu venho para cá, ver ideias,
Se eu botar no início, funcionou, ver ideias, crise criativa funcionou, casa criativa funcionou, tá? Tá tudo funcionando legal. Eu já vou mudar isso daqui, tá? Porque eu fico incomodado, eu não sei você, mas eu fico muito incomodado quando eu vejo umas coisas assim. Então deixa eu já mudar logo, que está na minha public, style, aí eu vou procurar aqui uma coisa que tinha 15%, que era esse margin top aqui, e vou deixar só 5, tá bom? Não tem problema não. Por enquanto, para minha necessidade tá legal. Legal, então posso salvar, posso voltar, posso ver ideias, né? É lógico que salvar ainda não está funcionando, a gente vai arrumar isso depois. Quando eu cliquei em salvar, até você viu que ele deu um trem aqui e voltou tudo de novo. Beleza, agora isso aqui está sensacional. Eu já consegui portar, entre aspas, tá? Vou colocar bem entre aspas, mas eu consegui trazer o que funcionava do index HTML, do Ideas Index, para que o meu servidor funcione, legal? Então, pelo meu servidor está tudo funcionando. Por último, eu só vou mostrar para você, aqui ele está fazendo via o Nodemon, que eu te falei, né? Mas aqui eu poderia mudar uma coisa, e é só para você, né, ter a título de curiosidade, para você ficar feliz aqui e deixar executando depois da aula. Eu vou colocar aqui um dev, esse aqui vai ser dev, tá? Então, quando eu rodar node dev, preste atenção, node run dev, vai ser outra pegada. Vou até limpar aqui para você ver bem. Node run, npm, node não, npm run dev, ele vai ficar rodando assim que eu salvar. Não salvei aqui, legal, bom que você viu esse erro aqui, eu vou até deixar ele na gravação para você ver que é normal, eu não salvei aqui, né, então tem que salvar. Salvei, node run dev vai ficar como Nodemon, mas o start, que vai ser esse aqui agora, eu vou mudar ele vai rodar com o node normal, server JS, sem o Nodemon, tudo bem? Por que você está fazendo isso, Maicão? Porque agora eu quero te mostrar a brincadeira que você vai fazer depois aí. Você vai procurar o seu terminal, o meu terminal aqui é só escrever terminal e já funciona, tá bom? No Windows e Linux é de outra forma, procura o terminal no Linux, e no Windows procura, quem sabe, o comando, né? A sua linha de comando, CMD ou PowerShell. Mas aí você tem que navegar até a pasta, tá? A minha pasta está em users, acho que é launchbase, documents, tá? /ws. É aqui que está a minha página, tudo bem? Então eu vou rodar aqui um npm start. Tá? Se eu fizer isso, agora eu posso só esconder essa minha janelinha aqui, legal? Aí no Windows, provavelmente, você vai ter que ver certinho esse caminho, tá? No Windows vai ser C2 pontos, se você fez do jeito que eu te falei no começo, que eu te instruí, C2 pontos, você vai fazer CD, C2 pontos, /ws, e você já vai estar na página, vai ser muito mais fácil do que se você não colocou na página. Se você não colocou, vai ser um pouco mais complexo de você chegar no seu caminho, tá bom? Seu caminho não é igual ao meu, preste atenção. Legal, posso esconder isso aqui e posso voltar no meu HTML aqui, que ele vai estar funcionando sempre normal. Não existe agora o Visual Studio Code aberto, tá? Mas a minha página funciona legal. Não é muito interessante essa ideia? Minha página está funcionando de maneira normal, legal? Só que ainda é uma página estática, né? Você vê que ainda é uma página estática. Ainda esses dados, eles ainda estão assim escritos no HTML, e não é só por aí que para o servidor, né? O servidor, uma das coisas é sim te entregar um HTML, né? Nessa estratégia que a gente faz de back-end, o servidor ele renderiza pra gente o HTML, ele puxa o HTML lá atrás e joga aqui no front-end pra gente. É a estratégia que a gente está usando, tudo bem? Inclusive, se você está fazendo a semana Ministack, você está fazendo uma outra estratégia. O seu back-end no Ministack está simplesmente servindo para guardar dados, para funcionar como um local onde você vai pedir dados, mas ele não está te devolvendo HTMLs, ele não está te devolvendo CSS, não está te devolvendo essas coisas. Quem está fazendo isso para você na semana Ministack é o React, e no seu mobile é o React Native. Então fica legal que a gente está fazendo outra pegada aqui, tá bom? A gente está fazendo tudo via back-end para que lá atrás ele crie o HTML para a gente e devolva o HTML e tudo mais. Legal? Mas olha só, ainda não é a funcionalidade só de devolver. A funcionalidade tem que ser de tratar esses dados aqui lá por trás, né? Manter esses dados em algum lugar mais seguro, como um banco de dados, que a gente vai ver amanhã. Mas o próximo passo que eu vou fazer aqui agora é resolver uma questão que eu deixei aberto ontem para você. Eu não estou com o meu Visual Studio Code aberto, vou abrir novamente, tá? E o meu estava aqui. Bom, então, qual que é a outra questão que eu falei para você? É muito chato, eu tenho que toda hora ficar arrumando dois arquivos aqui, né? Esse index.html e esse ideas. E se fosse 100, e se fosse 200 arquivos? Eu preciso de uma estratégia para que esse HTML seja criado de uma maneira mais inteligente também. Já que eu estou no back-end e tenho ideias de programação aqui atrás, eu também consigo fazer isso. E como que a gente vai fazer? É isso que a gente vai ver agora. Bom, o que a gente
vai fazer aqui então, para resolver essa questão, é instalar um pacote aqui chamado Nunjux. O que é o Nunjux então? Simples de tudo. O Nunjux vai permitir com que a gente use variáveis no nosso HTML. Lembra que eu te falei que não ia dar? Ok, o HTML normal não dá mesmo, é sério. Mas com uma template engine, ou seja, um motor que vai fazer uma certa compilação nesse código. Imagina que ele vai pegar o HTML e vai conversar juntamente com o JavaScript e vai vir colocando variáveis, colocando outras ideias aqui que a gente precisar para tornar essa página dinâmica, legal? Então quem vai fazer isso é o Nunjux. Vamos dar uma olhada como que funciona nele? É bem tranquilo. Eu vou abrir aqui o server JS, tá? E aqui eu vou fazer a configuração do Nunjux. Eu vou até escrever aqui, ó. Configuração do Nunjux, tá? Então eu vou primeiro criar uma variável chamada Nunjux e vou chamar ela, tá? Require, igual a gente fez ali do Express, só que agora eu vou chamar o Nunjux. Tranquilo, aí já existe aqui uma variável Nunjux, tá? Tá recebendo aqui todo o objeto Nunjux para a gente poder trabalhar com ele. Show? Então agora eu vou configurar ele. Eu vou pegar o Nunjux e escrever configure. Tranquilo, até aqui, né, uma funcionalidade que vai configurar o Nunjux. E dentro dela, eu vou passar dois parâmetros também. O primeiro parâmetro, eu vou falar que pasta que eu vou guardar os meus HTMLs, legal? Eu vou falar que eu vou guardar uma pasta chamada views, por enquanto uma pasta views, tá? Então eu vou dar uma vírgula e aqui o segundo parâmetro dele será um objeto, tá? Um objeto de configuração. Aqui eu posso passar algumas coisas. A primeira de tudo é falar que o Express, ele vai ser o nosso server, tá? Então esse server, essa variável server que eu criei é o que vai fazer o link aqui com o Express dentro desse configure. Então lá, esse objeto, ao chegar nessa configuração, ele vai falar que essa pasta tem os nossos HTMLs, a gente vai criar já, e ele vai observar isso daqui e vai falar, ah tá, eu tenho que fazer o link, né, com o Express através dessa variável server aqui que o meu amigo mandou. Então tá vendo? Beleza? Tranquilo, tá feito essa parte aqui, vou salvar. Aqui então eu posso criar uma pasta aqui, novo folder, new folder, e aqui eu vou chamar de views, bem tranquilo, e vou passar os dois, por enquanto, os dois lá para dentro. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver a estratégia de não precisar usar dessa forma que a gente está fazendo. Mas ok, a partir do momento que eu faço isso, eu já tenho o meu Nunjux me ajustando as coisas. Obviamente, se eu rodar o programa agora, eu imagino que você vai saber que vai dar um erro, né? Primeiro de tudo, vamos mostrar aqui, ó. Eita, o que será que aconteceu? Olha, não achou o index. Legal. Só que tem outro detalhe. Ele não está rodando aqui no nosso terminal integrado, né? Que a gente já estava vendo isso. Por quê? Porque eu deixei ele rodando escondido aqui, lembra? Lá no meu terminal. Então, eu vou voltar. Se acontecer com você também, ó, dá uma cancelada nele aqui no terminal para que a gente continue nossas aulas, tudo bem? Então, cancelando no terminal, eu posso voltar aqui e dar um npm run dev. Agora mudou, tá? npm run dev, que vai ser o nosso nodemon, que vai ficar olhando as coisas aqui. Bom, até aqui tudo bem, tá tudo certo, tá? Então, o que eu tenho que fazer? O erro é porque não existe mais esse arquivo aqui no diretório, ele está na pasta views. E também não vou mais usar esse send file. Como eu vou usar agora o Nunjux, eu vou pedir para o meu Express renderizar um arquivo. Qual arquivo que ele vai renderizar aqui? O index.html. Legal? E aqui também vai renderizar agora o ideas.html. Tá? Então eu tiro a barra porque ele está já pegando essa pasta views, tá? Essa configuração do Nunjux faz ele pegar essa pasta views. Ok, vou salvar e vou voltar para cá e atualizar. Muito bem, tá tudo legal, tudo funcionando. Posso ver ideias, posso voltar no início, posso adicionar ideias. Tá bom? Outra coisa também que eu percebi e acabei percebendo depois, olha só, se a minha tela tá muito grande, que acontece muito com as telas maiores, e eu jogo esse meu scroll bar para baixo e coloco em adicionar ideia, olha o que acontece. Ele quebra, né? Ele tá com o scroll bar lá embaixo, ele tira o scroll do nosso body e eu não consigo mais mexer aqui direito. Ficou uma bagunça, né? Então eu já vou arrumar esse bug aqui também, ó. Se na minha tela tá 100%, aparece legal, mas nesse outro caso não deu. Já vou arrumar agora com você esse bug, tá? Antes da gente continuar, porque eu te falei, né? Bugs me incomodam um pouco. Então, olha só, aqui nesse Position Absolute no modal, eu vou colocar Fixed. Tá, Mike, você ainda não falou qual que é esse Position Fixed, né? Não falei. Fixed significa que ele vai ficar fixado, tá? Vai ficar preso na página. Beleza? Então, eu só vou dar uma cancelada aqui, vou rodar novamente. Vou voltar aqui, atualizar, aumentar a tela, vir para baixo e pimba,
funcionou legal. Então, o que acontece? Eu dei até uma reiniciada aqui. Por quê? Porque a gente ainda vai fazer uma configuração no Nunjucks que eu já te explico, tá? Então, olha só. Então, eu vim aqui, ajustei isso. Agora, o que é o Fixed então, Maicão? É o seguinte, o Position Absolute ia fazer ele ficar aqui, ó, top 0, né, igual a gente fez, right, bottom. Só que quando eu coloquei o Scroll, o Position Absolute ainda começar lá em cima, no top 0. Ok? Então é isso que ia acontecer. Agora aqui não, o Fixed, ele sempre vai ficar fixado na página. Mesmo se eu fizer scroll ou tudo mais, ele sempre é como se tivesse fixado na página inteira, tá? Pensa em estampado assim na página e não importa se eu vou para cima ou para baixo, ele sempre vai ficar aparente para mim. Então vindo para baixo, tá aqui, funcionou legal, tá bom? Aí eu posso dar o scroll aqui dentro dele e tá tudo certo. Então eu vou voltar para minha tela normal. Agora eu vou te explicar por que eu dei o reload aqui. Vou te explicar por que eu tive que parar o servidor e começar de novo aqui. Bom, é simples. Aqui no Nunjucks eu preciso passar uma segunda configuração que me dá, às vezes, alguma dor de cabeça, que é a no cache. Tá vendo? Ó, no cache como true. Por que eu estou passando isso? Agora eu já vou até te mostrar aqui um outro tipo de valor de variável, né? Que seria a Boolean. Boolean. Ok? Que é um valor... Só tem dois valores ela, ou verdadeiro, que é true, ou falso, que é false, tá? No inglês, true é verdadeiro, false, falso. Legal? Ela só tem esses dois valores. E Boolean a gente usa bastante aqui na programação, imagina mais como um interruptor, tá? Então eu estou ligando, né, e falando para ele, não faça um cache. Agora eu vou explicar também o que é um cache, né? Cache, imagina que ele vai guardar algumas coisas que ele acha, que ele julga ser importantes em memória para usar mais tarde. Ao invés dele atualizar tudo para mim, toda a aplicação, não, parte daquilo, da parte do Nunjucks, tá? Parte daquilo está guardado em cache. Por exemplo, o meu style CSS provavelmente estaria guardado em cache, tudo bem? Se você esquecer de colocar essa linha, você mais cedo ou mais tarde vai perceber isso, porque você vai atualizar algumas coisas no seu style e ele não vai aparecer no seu front-end, justamente por causa que o Nunjucks vai estar fazendo um cache disso, tudo bem? Então a gente já coloca para desabilitar esse cache incômodo do Nunjucks. Tudo certo? É bom cache, tá bom? Quando a gente está com esse sistema já pronto, finalizado, o cache é muito bom, porque deixa tudo muito mais rápido. Mas quando a gente está desenvolvendo, não é legal ter. Legal, então, ó, terminando essa parte, você já entendeu que está tudo funcionando de novo, né? Vou voltar para cá. Vou ir para ver ideias, início, legal, tudo funcionando. Agora, o poder de você ter o Nunjucks. Veja bem, se eu coloco aqui uma variável, eu vou colocar aqui H1, tá? Chamar ela de H1 e vou falar assim, oi do back-end. E vou enviar essa variável como segundo parâmetro aqui do render, né? Então eu coloco a vírgula e vou enviar aqui como um objeto. E vou colocar com que o valor desse objeto seja, a chave seja title e o valor seja o H1. Tudo bem? Vou fazer dessa forma, vou entrar aqui no index.html, agora perceba, lembra sempre que ele está na views e tudo mais, né? E aqui, aonde eu posso colocar? Eu vou colocar aqui mesmo, no body, tudo bem? Vou colocar até como H1, e aqui dentro, no Nunjucks, para eu colocar variáveis, eu abro chaves, chave, e aqui no meio das duas chaves eu coloco aquele title. Então aqui vai ter a variável title que eu criei aqui no server e mandei para dentro do index.html. Muito bem, voltando para cá agora, atualizando com o Command R, tá aqui, oi do back-end. Olha só que bacana, né? A gente agora está passando variáveis. E isso é um passo muito importante, tá? Para a gente poder continuar no nosso desenvolvimento aqui. Por que, Maicão, é muito importante? Simples, eu vou te mostrar uma ideia aqui, tá? Eu vou limpar tudo aqui para mim o máximo possível, só para que eu tenha uma tela aqui mais limpa para você o possível. Olha só. O que acontece? Quando eu era mais jovem, eu gostava muito de fazer coleções. Eu gostava de colecionar latinhas, tudo bem? Eu gostava de colecionar latinhas. E tinha latinhas de diversas marcas, né? De marca, vamos lá, Coca-Cola, tá? Eu tinha latinhas de marca, sei lá, fala qualquer uma aí, Pepsi, tá? Eu tinha essas latinhas aí. Então o que eu estou mostrando para você aqui? Uma coisa que eu ainda não mostrei. Esse tipo de variável aqui, que é chamada de array, tá? Array ou vetores, tá? E ela é uma ideia de coleção. Então você percebeu que eu fiz um objeto aqui? Eu não sei se você percebeu, porque eu fiz tudo bem juntinho e bem rápido, mas olha só, separando bem, você vai ver que isso é um objeto, tá? Que ele tem uma propriedade
com o nome marca, né? E aí vem a marca. Aqui é um outro objeto. E eu poderia colocar aqui quantos objetos eu quiser, separado por vírgula, tá? Sempre abrindo aqui e fechando, tá? Os colchetes. Então aqui dentro eu tenho uma coleção de alguma coisa. Nesse caso, uma coleção de latinha. É legal ou não? Então olha só. Para essa explicação que eu te dei, é o importante da gente entender por que a gente vai colocar. Deixa eu só tirar aqui, poder focar legal. Por que eu vou colocar agora a estratégia de usar esse conteúdo aqui, olha só, esse conteúdo aqui de uma maneira mais dinâmica. Legal? Porque isso daqui não é nada mais, nada menos do que uma coleção de alguma coisa. É uma coleção, no caso, de ideias, não é isso? Ou melhor, aqui eu estou te mostrando o formulário, peraí, eu estou te mostrando o formulário, tá aqui, ó. Aqui é a coleção de ideias, né? Uma ideia, o que ela leva? Ela leva uma imagem, ela leva um título, a ideia leva um subtítulo, que é uma categoria, ela leva uma descrição e ela leva um link para onde vai levar as coisas. Então vamos construir isso no JavaScript, olha que tranquilo que é. Eu vou fazer essa variável bem aqui em cima, tá bom? E vou falar assim, ó, const ideias, ou ideas, no inglês, tá? Em plural mesmo, porque daí eu sei que é uma coleção de alguma coisa. E aqui eu vou criar o primeiro objeto que leva as coisas que eu falei. Primeiro, imagem, né? Então aqui eu colocaria o local da imagem, que leva um título. Então aqui eu colocaria o título, ok? Que leva uma categoria. Então aqui eu colocaria a categoria, leva uma description, ok? Ele leva também uma URL, né? Um link para algum lugar, então eu vou colocar como URL. Pronto, agora sim eu tenho um modelo, né, de um objeto que é uma ideia. Isso aqui é uma ideia para mim. E vou precisar fazer ela várias vezes, né? São 4 vezes, então vou copiar isso daqui. Ao invés de eu copiar tudo, deixa eu começar aqui e ver, vou pegar o primeiro. Ó, essa aqui, show, peguei essa imagem, coloquei aqui, vou pegar o título, ó, peguei o título, coloquei aqui, vou pegar a categoria, essa categoria é estudo, e vou colocar aqui, vou pegar esse loading, só que ao invés de eu pegar tudo, que fica muito grande, muito chato, eu vou pegar só um pedacinho dele, tá, e vou colocar aqui, beleza? E a URL que, por enquanto a gente não tem nenhuma, né? Mas para estudo eu poderia colocar aqui uma URL http rocketcity.com.br. É um canal de estudos, né? Cursos de programação. Beleza? Agora eu vou copiar isso daqui. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Não era 4 vezes que eu tinha aqui? Exatamente, né? Então, ó, voltando aqui. Vou pegar aqui, agora, exercício, são 3 aqui, né? Mas tudo bem, depois eu pego a outra. Então, vou pegar a imagem do exercício, tá? Tudo que eu tô fazendo. Se você quiser ir copiando comigo, vai pegando essa ideia aqui. Imagem do exercício, nome exercícios, saúde. Então, exercícios, saúde. Vou deixar o loading também. E aqui, seria legal botar alguma coisa de saúde. Eu não consigo pensar nada por enquanto. Então eu vou deixar tudo Rocket City também. Vou deixar todos com o link da Rocket, tudo bem? Então agora eu vou pegar aqui a meditação. Vou colocar aqui meditação, né? Meditação. Aqui eu coloco como mentalidade. Vou deixar também aqui. Show? E aí, por fim, tinha o outro que está na parte de... Ó, vou tentar te mostrar uma dica aqui para você abrir sem precisar... sem você precisar vir aqui. Se abrir de uma maneira mais rápida, você aperta Ctrl P. Ou, Ctrl P no Windows e Linux ou Command P no Mac. E aqui eu posso escrever o meu idea, eu acho que era, né? Estava no Ideas. Pronto, dou um Enter, ele já abre para mim. Só para eu pegar a idea aqui, final, que seria o karaokê em família. Beleza, voltando para cá. Então, tudo que isso que eu estou fazendo, eu estou organizando os meus dados, né? Organizando tudo no back-end para que ele renderize depois de uma maneira inteligente que a gente vai aprender já, tá bom? Então, olha só, esse é o karaokê. Ou melhor, aqui vem karaokê. E aqui ficaria algum link de karaokê. Tudo bem, agora sim, eu vou fechar esse aqui por enquanto, esse aqui também. O index por enquanto também, mas olha só, eu tenho agora uma coleção de ideias, né, que são 4 ideias. Vou então fechar aqui, e aqui agora, tá, tô tudo dentro da página aí da Server.js, tá bom? Então voltando aqui, quando eu entrar na home então, eu vou enviar para lá essas ideias, né, ideias.
ideas, tá? E aqui, como eu já te mostrei isso antes, lá naquele exemplo, quando eu estava te ensinando a funcionalidade, como que constrói objeto e tudo mais, eu te mostrei que eu poderia passar uma variável dentro do objeto dessa forma e tá tudo certo, né? Então aqui, ó, ideas, eu estou passando para cá e vou receber agora lá no front-end, lá no meu index.html, o ideas. Então, tudo bem? Então eu vou abrir aqui, ó, index.html está na minha views, show. E aqui eu posso te mostrar o que é que tem nesse ideas, ideias, tudo bem? Opa, sempre procurando escrever certinho, né? Então olha só, objeto, 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 objeto. Ih, Maicão, deu ruim, né? Porque só apareceu objeto. Cadê as minhas 4 ideias? O que é que você vai fazer aí? Bem tranquilo, olha só, vou vir aqui focar nessa parte do conteúdo, tá? E eu vou repetir esse conteúdo algumas vezes. Eu vou repetir. Primeiro, se eu vou repetir, então eu posso usar só um como modelo e o resto eu posso apagar tudo. Posso mesmo, Maicão? Pode. Se você já fez aquele objeto, tá tudo certo, pode apagar. E aqui é o seguinte, eu vou usar uma estratégia chamada estrutura de repetição, tá? É um loop, né, que também a gente fala em inglês. É uma estratégia que já é montada pra gente para percorrer uma coleção, um array, um vetor, tudo bem? Ele percorre. O que é percorrer? Imagina que ele vai entrar dentro e vai puxar um. Vamos lá, vamos supor que você tem uma caixa onde você deixou muitas bolinhas. Você faz coleção de bolinhas agora, tudo bem? Então dessa caixa você vai pegar uma bolinha e vai olhar essa bolinha, analisar, fazer o que você quiser, deixar essa bolinha de lado e ir lá na caixa e pegar outra bolinha. Você estaria então percorrendo essa caixa de bolinhas e puxando uma por uma. E como que a gente vai fazer então essa estrutura de repetição aqui no Nunjux? Bem tranquilo, nós vamos abrir então aqui os colchetes e vamos colocar uma porcentagem e outra porcentagem. Aqui no meio é onde eu vou escrever alguma coisa. O que eu vou escrever aqui, ó? For seria a mesma coisa do inglês para, tudo bem? Eu vou falar assim, ó, para ideia dentro de ideias, mais ou menos isso, tá? Para ideia em ideias, você vai fazer alguma coisa aqui dentro até você terminar, até você fazer a finalização desse for. Então, end for. Tudo bem? Então, veja a maneira que eu estou escrevendo aqui. Agora, aqui dentro significa que ele vai rodar esse código 1, 2, 3, 4 vezes, que é o tanto de ideias que nós temos aqui. Poderia ser 1000 vezes, se tivesse 1000 ideias ali, tá? Porque ele está puxando uma ideia de dentro de ideias. Bem tranquilo, né? Então ele puxa uma ideia, vai fazer alguma coisa, e aí depois ele volta, puxa outra, até que não tenha mais ideias, e aí ele continua o nosso programa. Então olha, se eu coloco isso aqui dentro, tá? Dessa estrutura de repetição, vou até dar uma formatada aqui para gente ficar mais interessante esse código. Legal. Então, se eu coloco aqui dentro essa ideia, vou salvar, vou vir para cá e vou atualizar. Olha só o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4. Do jeito que eu te mandei. Só que, por que, Maicão, que tá com curso de programação para todos? Você não fez a separação lá de cada ícone? O que é que tá acontecendo, Maicão? Bem tranquilo. É só a gente voltar para cá e perceber que a gente não colocou variáveis aqui. Então, agora é hora de usar as variáveis. Por exemplo, idea é um objeto, lembra disso? Então, ponto, agora eu pego a imagem. Tranquilo? Isso aqui tem cara de ser o título, né? Então, ó, vou usar aqui de idea, aqui dentro. Lembra sempre que eu estou usando idea. Então, ó, puxa o idea de dentro de ideas e vou usar esse idea agora. Terminei de usar ele, puxa outro, joga aqui que eu vou usar ele. Então tá aqui, a variável está aqui, eu estou usando ela, tudo bem? Title, aqui a mesma coisa, então eu vou até copiar isso aqui. Vou colocar no lugar desse, tá? Esse aqui é o category. Esse aqui é o description. É bom que o código fica até menor, facinho de ver, né? Esse aqui é o description. E esse aqui é a URL. Ir para idea, aqui, ó. Aqui vem a URL. Só vou adicionar aqui também a ideia do target igual a underline blank. Agora imagina comigo, se eu não tivesse feito isso aqui, eu teria que mudar esse target blank, que eu ia querer mudar, para todos eles aqui da index e depois tinha que ir lá na outra página e mudar de novo, né? Então aqui essa ideia de código vai ajudar a gente. Voltando para cá, só para a gente ver se a gente fez tudo certinho, tá aqui, ó, curso de programação, estudo, exercício, saúde, ir para ideia, né? E eu posso clicar aqui, target blank, e ele está indo para uma página que todos eles por enquanto serão Rocket City, até que você ache aí uma ideia que faz sentido e coloque aqui certinho, legal? Bom, olha que bacana que é um código mais dinâmico, né?
Mas ainda a gente não resolveu todas as questões. Uma das questões que ficou pendente aqui é a gente limitar isso daqui para, sei lá, no nosso layout era 3. Sei lá, posso limitar para 2, né? E dependendo de como eu estou colocando no meu, na minha coleção, eu posso colocar do último para primeiro, né? O último que eu cadastrei para o primeiro. Então são alguns detalhes que eu posso vir corrigindo, tá? Então que tal de eu corrigir eles agora? Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma const last ideas. Tá? E aqui vai ser uma nova coleção. Então assim eu crio uma nova coleção. Aí eu vou usar a mesma estratégia do for lá que a gente viu, tá vendo? For, eu vou chamar de idea of ideas, e aqui é um pouco diferente, né? Aqui você viu que ficou um for of, tudo bem? Mas tá tranquilo. Então eu estou pegando a idea, posso até colocar numa variável, se você quiser, se você é uma pessoa mais visual, para você entender que isso aqui é uma variável. Então eu chamo ela de idea e puxo de ideas e vou usar aqui dentro, igualzinho a gente acabou de fazer. Depois que ele terminar essa ideia, ele vai pegar a segunda ideia, vai usar aqui, vai pegar a terceira, vai usar aqui, vai pegar a quarta, vai usar, acabou as ideias, ele vai continuar. Então olha só, se eu quiser ver exatamente esse for acontecendo aqui, eu posso configurar esse console log, mais uma vez, né? A ideia de ele imprimir para mim e colocar aqui idea, tá? E vou abrir aqui, ele resetou tudo, vou dar uma limpada. E se eu entrar na página get, você vai ver que ele vai colocar qual é essa idea aqui que eu escolhi. Então, voltei para cá, entrei e volto para cá, tá aqui, ó, uma por uma, né? Uma por uma. Então, você viu que ele repetiu isso 1, 2, 3, 4 vezes, ok? 4 vezes, tranquilo, do mesmo jeito que funcionou aqui na frente, ele funciona aqui atrás, tá? A única coisa que a gente mudou aqui é que isso aqui é for off e o outro era for in, tá, ok? Tranquilo, então se eu já entendi que cada um desse daqui é uma ideia de dentro de ideias, o que eu vou fazer aqui como estratégia, né, para que ele coloque para mim só 2 ideias aqui dentro desse last ideas, eu quero somente 2, tudo bem? Eu vou usar uma estratégia aqui chamada if. Eita, if, Maicon, você ainda não falou. If é uma das coisas mais importantes da programação, é o que ajuda a gente a tomar decisões na nossa programação. Você percebe que até agora eu estava vindo sem tomar uma decisão de fato, tudo eu estava configurando um caminho, fazendo ele andar por aqui, por ali. Obviamente dentro de cada uma dessas funções aqui que já estão construídas, deve ter if lá por dentro para tomar decisões, legal? Mas aqui a gente ainda não fez nenhuma tomada de decisão, agora a gente vai fazer. A decisão é a seguinte, quando tiver 2 ideias aqui dentro, não coloque mais nenhuma ideia. Essa é a decisão. Então vamos construir essa decisão aqui, ó. Como que eu vou fazer o uso desse if? If last ideas, tá? Last ideas. Aí eu tenho aqui dentro dessas opções aqui uma ideia de contar quantos elementos eu tenho dentro do meu array. Legal? Então se fosse aquela ideia das bolinhas, quantas bolinhas eu tenho aqui dentro? Nesse caso, quantas ideias eu vou ter aqui dentro? Eu posso somar por esse length aqui. Só para você tirar a dúvida, vou comentar essa linha e vou colocar assim, ó, console log e vou colocar o ideas, tá? Ideas. Ok? Então ele vai entrar aqui, então ele vai repetir isso 4 vezes nesse console log. Nem preciso colocar aqui, vou colocar aqui fora para ele mostrar uma vez só. Vou salvar, vou limpar, vou entrar aqui, atualizar e volto para cá. Ele está puxando para mim o seguinte, olha que interessante, ideas, opa, não é isso que eu queria te mostrar o length, beleza, vou limpar, vou voltar para cá, vou atualizar e vou vir aqui, olha aqui, tem 4, né, então ele exatamente é o que eu queria, ele tem 4, e quanto será que tem o last ideas? Vamos colocar ele aqui para ver quantos que tem lá dentro, eu acho que você já sabe, né, tá bem claro ali quantas opções a gente tem lá dentro, né, então eu vou vir para cá, atualizar e ó, 0. Ok, 0. Então eu entendi. Então tem 0, né, Maicon? Tem 0. Então o que eu vou fazer? Se o last ideas, o total dele, se o total dele for menor que 2, você vai entrar aqui dentro dessa parte do if. Então olha como que eu construí o if. If, abre parênteses, coloca aqui uma validação, uma condição, uma expressão, que a gente já vai falar um pouco dela, fecha a expressão, fecha aqui a ideia da expressão, abre e fecha aqui os colchetes e aqui dentro eu venho com uma lógica de decisão, né? Uma das partes da decisão que eu estou fazendo na minha aplicação. E essa ideia de decisão aqui é aquela ideia de lógica de programação que eu te falei, lembra? Cada um tem uma lógica, a lógica a gente vai melhorando com o tempo, a gente vai entendendo de pouquinho em pouquinho, vai melhorando e assim vai. Legal? Então isso já é uma lógica de programação, tá legal? Até então a gente estava fazendo algoritmos, né? Que é a construção, fazendo ele seguir um caminho e tudo mais, o passo a passo. Agora a gente já está indo para a lógica de programação. Muito legal. Então olha só, se eu vejo que o length, que é 0, é menor que 2, sim, é menor que 2. E essa expressão, ela sempre vai responder para mim sim ou não, verdadeiro ou falso. Você quer ver? Eu vou colocar aqui que o length menor que 2, tudo bem?
Length é menor que 2? Vou salvar, vou voltar aqui, vou atualizar e olha o que ele vai me falar. Sim, o length é menor que 2. Agora, o length é igual a 0? Agora perceba uma coisa muito importante aqui, gente. O igual aqui, para eu usar como expressão, eu não estou usando aquele igual de atribuição, tá? Se eu faço um igual só, eu estou atribuindo o valor de 0 para length. Não é isso que eu quero. Eu estou verificando se o length é igual a 0. Tudo bem? O length é igual a 0? O que você acha que ele vai responder? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O length é igual a 0. Agora, que horas que ele vai fazer que é falso, então? Simples. O length é igual a 2? O que você acha? Vou atualizar aqui e olha só, falso. O length não é igual a 2. Tá bom, Maicon? O length não é igual a 2, cara. Então, deixa eu atualizar de novo aqui, peraí. Salvar, vou atualizar de novo para você, ó. Atualizei. E aqui, ó, falso, falso, porque eu apertei 2 vezes lá o Command R. Beleza? Então, isso aqui é uma ideia muito importante que vai ajudar a gente na tomada de decisão. Então, você já pode imaginar o seguinte. Last idea, 0 é menor que 2? Sim, é menor que 2. Então, o que você vai fazer? Você vai adicionar para o last idea uma ideia. Pronto, olha só. Push é uma função que ela tem a funcionalidade de adicionar ao meu vetor, ao meu array, alguma coisa que eu mandar. Nesse caso, eu estou mandando o objeto idea. Percebe? Então, olha só, o que vai acontecer se eu fizer um console log do last ideas agora? Salvei, limpei, voltei, atualizei e olhei. Pronto, quantas ideias tem aqui? 1, 2, fim, tranquilo. Tá? Tranquilo, tranquilo. Então, para ideas, agora eu vou passar o last ideas. Olha a diferença, tá? Eu não estou pegando mais aquela variável ideas que eu tinha aqui, tá? Não estou pegando essa variável e mandando lá para dentro. Nada disso. Eu estou usando essa variável onde, Maicon? Aqui, nesse for. Depois que eu faço isso, eu crio uma nova coleção de ideias, que são as últimas, tudo bem? E estou passando para dentro do Nunjux de nome ideas. Então, nada mudou na minha página aqui, só mudou a minha estrutura aqui. Tá legal? Então agora esse ideas, ele vai ser somente essas últimas ideias. Posso salvar e olhar aqui quantas que vai aparecer quando eu atualizar? 2. Mas ele apareceu em ordem crescente. Ou seja, não está de fato mostrando as últimas, né? Eu queria que mostrasse as últimas. O que eu faço, Maicon, para mostrar as últimas? Bem tranquilo. Eu posso usar uma das funções que existem já no array. Por exemplo, eu vou deixar aqui como let, tá? Let, e aqui eu já vou te explicar uma outra ideia. Você viu que eu falei de const para a gente criar uma variável. Só que o const é uma palavra-chave que vai criar uma variável para a gente que não pode variar. Tudo bem? Que estranho, né? Uma variável que não pode variar. Sim, ela não vai poder variar. O que vai poder deixar eu mudar o valor de uma variável é o let. Tudo bem? Let. Então, por que eu estou fazendo? Porque eu vou olhar o last ideas e vou atribuir um novo valor para ele. Qual que é esse novo valor? Eu vou pegar o last ideas e vou aplicar uma opção nele chamado reverse, tudo bem? Reverse, e vou colocar aqui a ideia da função, tá? Então essa função reverse, ela vai pegar as últimas ideias e vai reverter ela. Então imagina que ela vai pegar de trás para frente e vai colocar de volta no last ideas. Tranquilo? Quando a gente vai também melhorando o nosso repertório de funções do JavaScript, né, de coisas que o JavaScript já tem pronto pra gente, pode ter certeza que tudo isso daqui a gente vai fazer de uma maneira bem diferente, bem mais rápido, tá? Eu poderia te mostrar como criar esse reverse, mas como também a gente não vai ter tanto tempo assim de estudar a fundo cada detalhe de lógica de programação, eu vou usar o reverse que já tem aqui no JavaScript e vai ficar bem tranquilo para você. Agora eu vou salvar, voltar aqui e olhar. Só que é o seguinte, se você parar para pensar bem friamente comigo, calcule bem friamente, ele está fazendo o reverso do filtro das duas primeiras, não é o que eu quero, né? Então veja bem a ideia da lógica de programação de novo. Você está vendo que isso aqui é um conflito de lógica. Se eu estou pegando as últimas ideias, como que eu estou pegando duas primeiras, tá? Aqui nesse caso eu estou pegando as duas primeiras e revertendo as duas primeiras, não faz nem sentido. Legal, é disso que eu quero que você entenda. Então, o que você acha de eu aplicar o reverse aqui nesse ideas? O que você acha? E agora eu não preciso aplicar ali o reverse, tudo bem? Vou salvar e vou atualizar. Olha que legal. Karaokê e meditação. Ele pegou na ordem reversa dos últimos. Então o que ele fez? Ele pegou o ideas, reverteu aqui, tudo bem? E tirou de forma reversa nesse for.
Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. A gente foi bem passo a passo, bem devagarinho para essa parte de regra de negócio. Então percebe que isso aqui é uma regra de negócio que a gente está fazendo na nossa aplicação, tá? Tranquilo. Agora que tá fácil isso daqui, né? Entre aspas, né? Não sei se para você tá muito fácil, eu espero que sim. Eu posso usar quase que a mesma ideia aqui para esse render do Ideas, tudo bem? Como que eu vou fazer? Agora eu vou fazer até de uma maneira mais rápida. Para dentro eu vou passar todas as ideias, não vou passar em... Posso até passar em ordem reversa, então eu passaria Ideas, tá? E aqui eu passaria Ideas Reverse, tudo bem? Vou até passar em ordem reversa, tá tudo certo. Bom, passei lá para dentro, vou abrir aqui o Ideas, legal? E vou copiar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, copiei e colei aqui nessa parte de ideias. Ó, vou fechar todas aqui para eu ver uma por uma. Aqui tem as 4. Vou tirar todas e vou colocar essa ideia, essa estratégia aqui do for. Legal? Pronto, voltei para cá. Na hora que eu entrar no ver ideias, tá tudo aqui, de maneira reversa. Tudo bem? Das últimas para as primeiras adicionadas aqui. É uma estratégia que eu quero, se você não quiser também não precisa colocar o reverso, tá tudo certo. Mas perceba outro detalhe importantíssimo, gente. Eu estou aqui atualizando a minha página e ele está simplesmente pegando o dado e revertendo enquanto eu estou atualizando. Será que era isso que eu queria? Tudo isso a gente tem que perceber. Olha agora como que funcionou, totalmente diferente. Porque ele pega aquele dado e ele fica revertendo para mim. Então, quer dizer, mais uma ideia de lógica que eu deveria estar pensando de uma maneira melhor para não causar esse conflito, tá? Esse reverse fazer de alguma outra forma. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, entender por que ele está fazendo isso. Por que ele está fazendo isso, Maicão? Simples. Porque ele está aplicando o reverse no Ideas, e o Ideas foi criado uma vez aqui em cima, né? Ele está criado aqui, e toda hora, então, que eu atualizo a minha página, que eu entro aqui, eu peço para ele reverter. Então, ele vai e reverte. Aí eu entro de novo, ele reverte o reverso, entendeu? Aí já voltou na posição inicial, aí ele reverte de novo. E ele fica com esse loop de reverse. Então, se eu entendo isso, bom, eu posso tomar minha próxima atitude, né? Como pensamento aqui. Então, sei lá, vou criar aqui uma variável chamada reversed ideas, tá? E vou colocar os ideas aqui. Então, beleza, agora eu tô tirando, né? Tô pegando os ideas e colocando numa variável diferente e vou adicionar aqui, né, Maicão? E vai funcionar, porque assim, toda vez que eu entrar aqui, né, nessa página, eu estou criando uma nova variável com essas ideas, né? Então, quer dizer, toda vez que eu entro, as ideas não tô aplicando o reverse nelas, né? Eu tô aplicando nessa daqui, ok? Então, se você está acompanhando a linha de raciocínio, você vai falar, não, beleza, toda vez que eu entro aqui, eu não estou criando uma nova. Né? Aqui não, aqui é o seguinte, eu rodei meu servidor, ela já está valendo na minha aplicação inteira. Então eu entro aqui, eu uso a mesma e reverto. Uso a mesma e reverto, uso a mesma e reverto. Aqui não, aqui eu estou criando uma nova, né? Muito bem, então com essa linha de raciocínio eu falo, beleza, e venho aqui e, não deu certo. Não deu certo, porque aqui é outra pegada do JavaScript. O que acontece? Na verdade, eu estou referenciando, é como se eu estivesse criando um atalho, tudo bem? De ideas e chamando de reverse ideas na hora de colocar na memória. Mas na verdade, ele está pegando a mesma ideas. Tá legal? É um comportamento do JavaScript. E se eu entendo esse comportamento, então o que eu posso fazer? Eu vou criar uma ideia de extrair tudo que eu tenho dentro das ideas e colocar nessa variável mesmo. Aí o que vai acontecer? Essa variável vai ser criada toda hora que eu entrar aqui, mas só que ela não vai referenciar o ideas. Como que eu faço isso? Eu vou criar então um array e vou espalhar aqui dentro o ideas, ou seja, todo o conteúdo de ideas espalha aqui. Então, imagina que eu estou criando uma nova caixa, tá? Abrindo essa caixa do ideas e jogando tudo para esse reversed idea. E não é mais, tá? Não é mais agora a referência do ideas, não é mais. É o mesmo conteúdo aqui dentro, só que é uma variável nova, tá? Espero que esteja fazendo sentido. Então, se eu voltar aqui agora, pronto, ele não faz mais o reverso, tá bom? Olha aqui nesse botão que você está vendo que eu estou atualizando, ele só fica o reverso uma vez. Muito bem, só que faria muito mais sentido se esse nome fizesse mais sentido. Ora, se esse aqui é o reverse da idea, por que aqui eu estou aplicando de novo o reverse? Por que eu não tiro esse reverse daqui e aplico aqui? Pronto, agora faz sentido. Esse sim, de fato, é um reversed ideas nessa lógica que a gente está fazendo. Posso atualizar e tá show de bola. Vai faltar, obviamente, eu arrumar nesse aqui, né? Que esse daqui ainda está fazendo aquela ideia que eu te falei de buscar do ideas normal. Então, ó, eu vou copiar a mesma ideia aqui, vou jogar para cá e
e para lá eu vou passar o reversed ideas. Tá? Espero muito que esteja fazendo sentido para você, um sentido lógico, tá? Da nossa aplicação. Ó, de fato, agora ele está com a ideia de reversão, tá? Ele está revertido aqui. Legal? Bom, então o que a gente aprendeu? A gente aprendeu um pouco mais que a lógica de programação, ela é gradativa, ela é conforme o nosso conhecimento, né? Então, eu sei fazer de um jeito, pronto, fui lá e fiz, só que não deu certo. Por quê? Me faltou um pouco mais de conhecimento. Eu vou lá, estudo um pouco mais e aplico uma nova ideia. Beleza, aprendi um pouco mais e vou aprendendo assim, tudo bem? Tudo tem seu tempo, tenha paciência consigo mesmo, tá? A programação, ela não vai acabar assim de uma hora para outra, sempre vai ter muita coisa pra gente aprender até o resto das nossas vidas, tá bom? Então sempre você vai ter desafios, então fica tranquilo, tudo vai dar certo, tá? Então a gente aprendeu aqui algumas estratégias e algumas coisas vou até dizer, umas coisas mais avançadinhas assim do JavaScript, tá legal? Então fica bom pra gente poder entender isso. Legal, então eu fiz 2 páginas, né? Vamos já revisar o que a gente fez até agora. Mandei dados para dentro de páginas diferentes, tá? Então os dados eu estou pegando agora dessa variável aqui, todos os dados estão vindo daqui. Se eu quiser adicionar mais dados, eu vou ter que adicionar aqui, já não é lá na página, né? Eu vou adicionar 2 aqui, vou olhar aqui no flaticon.com, vou abrir esse aqui, né, que a gente estava vendo, vou, sei lá, colocar esse de pintura aqui, ó. Eu vou copiar o endereço, vou vir para cá, e esse aqui eu vou trocar por pintura. Pintura mexe bastante com a nossa criatividade, né? Então, criatividade. Legal, vou ver mais um aqui que a gente tem aqui, pode ser, vai lá, isso aqui é uma plantinha. Aqui, recortes, vou copiar recortes. Também é uma ideia que mexe com a criatividade, eu acho, né? Recortes. Vai. Beleza, então eu vou voltar para cá, vou fechar isso aqui e olha só, vai aparecer aqui, beleza? Então quer dizer, eu estou colocando tudo aqui pelo back-end nessa variável. Voltando a lembrar, isso aqui não é a nossa linha final, tá? Não é aqui que a gente vai parar, a gente vai guardar tudo isso depois no banco de dados, a gente vai adicionar aqui por esse botão adicionar, né? Quando a gente preencher aqui e adicionar, tá? Vamos deixar isso para amanhã. Então quer dizer, a gente já fez mais um passo na nossa aplicação aqui, muito bacana. Só que ainda tem mais um detalhezinho, tá? Qual que é o detalhe? Eu te falei já na aula de ontem, que a gente tinha que fazer uma ideia, uma estratégia, de não ficar repetindo código, né? E a gente está repetindo. Por exemplo, eu vou te mostrar o que a gente está repetindo aqui. Se eu deixar bem menorzinho, esse modal a gente está repetindo, né? Dá para você saber que a gente está repetindo o modal, está repetindo essa parte do script, tem bastante coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar alguns, tá bom? Eu vou tirar, por exemplo, o modal daqui, tá? E vou colocar esse modal, deixa eu abrir aqui, ó, dentro da views e vou chamar um novo arquivo de modal.html, tá bom? Beleza, Maicão, colocou o modal aí, né? E agora, como que eu vou puxar esse modal para dentro da minha, nesse caso da ideas, depois eu mudo da index? Bem tranquilo. Aqui no Nunjux a gente tem essa estratégia aqui, ó. Aqui dentro eu vou colocar include e vou colocar aspas e o nome do arquivo, que é modal.html. Então quando ele chegar nessa linha aqui, 52, ele vai olhar e vai falar, ah, tudo bem, eu tenho uma ordem aqui, é para eu incluir o modal.html que está na minha pasta views. Como que ele sabe que está na pasta views? Porque a gente configurou aqui. Lembra disso? A gente configurou que está aqui. Beleza, então se eu vier em ideas, ver ideas e querer usar o modal, que é o novo idea, tranquilo, está funcionando legal, tá? Posso tirar essa linha também. Vou salvar aqui, né? E vou colocar aqui agora no HTML, aqui, ó, no lugar do modal aqui, tá? Vou até deixar aquele comentário ali. Pronto. Botei aqui, show de bola. O que mais que eu poderia mudar? Ó, essa section aqui, não a section em si, mas esse conteúdo da section, né, de ideas, eu poderia colocar aqui, ó, novo arquivo, sei lá, vou colocar de all ideas, tá? É só um nome para poder diferenciar e não ficar muito confuso. Se bem que tá aparecendo, tá aparecendo 3 I's, né? Mas aqui é um LL e um I maiúsculo, tá? All ideas. Então eu vou colocar aqui, sei lá, só para não ficar muito esquisito, eu vou renomear isso aqui, tá bom? Senão vai ficar meio esquisito. Depois é difícil a gente arrumar se a gente não prestar atenção. Então, all ideas dessa forma, legal? Vou salvar e agora eu vou copiar essa parte aqui para ficar fácil. E aqui eu coloco o all underline ideas e já vou também mudar no ideas
aonde ele tem aqui, que seria essa parte, all ideas. Então veja que o código ele vai se organizando aqui conforme a gente vai trocando essas partes. Então, peraí, eu vou salvar e já vamos ver, né? Seria bom para não dar erro. Por exemplo, já deu. O template all underline ideias não foi encontrado. Então, o que eu errei aqui? All underline ideias não tem i, tá bom? É ideas, não é ideias. Então, é ideas, pronto. Então, olhando, show de bola. Tá funcionando essa parte. Posso voltar aqui para a página inicial. Voltando aqui, o que mais que eu poderia mudar aqui? Então aqui eu tenho bastante ideias ainda, no main e tudo mais. Vou mudar esse header aqui, só mesmo para treinar mesmo, né? Para a gente treinar bastante. Então, novo arquivo, vou chamar ele de head.html. Ele não é o head total, mas a gente vai deixar aqui, né, como conteúdo. Poderia ser head content, diversas formas, tá bom? Você tem toda a sua liberdade para ir treinando isso daqui à vontade. Então eu vou colocar o head, tá? Isso aqui é somente para você saber que há possibilidades e você fica livre para usar as suas possibilidades. Vamos ver então essa parte, ver ideias funcionando, início, adicionar ideias, que vai ser finalmente, né, vai chegar o dia da gente adicionar ideias amanhã. Nova ideia, beleza. Bom, até aqui me parece muito legal, né? Essa estratégia que a gente fez até aqui. E para finalizar, se a gente voltar aqui então no nosso index, deixa eu ver aqui, no index daquela diminuída, bom, eu ainda consigo observar mais padrões aqui. Por exemplo, essa parte toda se repete até essa div container e do container para cima, muita coisa aqui se repete também, né? Sabe qual que é a única coisa que vai mudar? É esse title aqui. Então o que eu vou te mostrar agora? Eu vou te mostrar uma outra ideia para a gente trocar sempre esse conteúdo aqui, tá? E a gente vai fazer essa troca dependendo do que a gente acessar aqui na nossa rota. Veja bem que eu estou mudando aqui, renderizando o index.html. Vou aumentar aqui um pouquinho. Estou renderizando o index.html e estou renderizando ideas.html, tá? A gente vai continuar nessa ideia de renderizar index e renderizar idea. Mas o que eu vou fazer aqui agora é criar um novo arquivo chamado layout.html, tá? E aqui, veja bem, eu vou despejar primeiro todo o index, tá? Não se assuste, tá? Não se assuste. Eu vou pegar todo ele, vou despejar aqui dentro e vou vir fazendo um limpa geral. Olha o que eu vou limpar. Primeiro, todo o comentário. Vou limpar essa parte aqui, tá? Vou limpar essa parte aqui também. Show? Esse include fica, né? Todo esse conteúdo do container, todo ele eu vou tirar daqui também, tá? Dessa parte aqui. E aqui vai ficar então, e o resto assim, repete, tranquilo, beleza? O resto se repete em praticamente todas as partes. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou usar uma outra estratégia. Veja bem, aqui a estratégia que eu vou usar do Nunjux, aumentando um pouquinho mais para a gente poder focar aqui, é o seguinte, ó. Vou abrir aquela tag do Nunjux padrão que a gente já conhece, e aqui dentro eu vou escrever assim, ó, block, tá? E vou colocar um nome nesse bloco aqui, por exemplo, content, que é o conteúdo. E aqui eu já fecho imediatamente ele, tudo bem? And block. Ok, simples assim. Vou até deixar uma linha quebrada só para você saber que eu estou realmente fechando ele aqui. Legal? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que esse layout, quando ele chegar, quando ele for chamado, ele vai olhar para esse bloco aqui e ele vai colocar alguma coisa aqui para mim. Agora, da onde vem isso? Essa é a grande sacada. A sacada é a seguinte, aqui no index.html, se prepara que eu vou fazer o limpa de novo, beleza? Olha lá, eu só preciso do conteúdo, só dessa parte do conteúdo aqui, não é isso? Então, venha comigo. Então aqui, ó, essa parte toda eu vou recortar daqui, tá? Então está salvo em memória por causa do meu Command X ou Ctrl X no Windows e Linux. Vou selecionar tudo, Command A ou Ctrl A, Windows e Linux, e vou colar aqui, Command V ou Ctrl V. Voltou tudo para cá, aqui está o código. Só que é o seguinte, não é só isso, né? Se fosse só isso estaria muito legal. Quando ele chegar nessa página, veja bem, quem que está chamando essa página, você lembra disso? Quando a gente entra no servidor, entra aqui no get, prepara os dados e chama o index. Quando ele entrar aqui, a primeira linha dele, eu vou configurar da seguinte forma, extends, aspas, layout.html, ok? Então o que eu estou falando para ele? Cara, quando você chegar aqui, você vai lá para o layout, mas antes de você ir, você tem que levar para mim um bloco de conteúdo que ele está esperando lá. Então block, content,
ok? E end block aqui. Então, todo o end block, né? Bastante atenção aqui, que é o seguinte, todo esse conteúdo irá lá para dentro e será substituído pelo bloco de conteúdo que existe aqui no layout, beleza? Então, ele vai limpar isso aqui praticamente, tá? E vai colocar esse aqui no lugar. Tá legal? Olha só, preste bastante atenção, que bacana que vai acontecer. Vou salvar, aqui tá o index, tá? Então você percebe que o index fica bem mais enxuto, o layout vai ser repetido mesmo várias vezes. Posso voltar aqui para o Casa Criativa, na parte de index, e aqui tem só um pequeno erro aqui. A variável de nome foi inesperada. O que eu vou já te explicar? Isso aqui foi um erro que na hora que eu estava fazendo eu vi, mas eu devia já ter arrumado. Block content não tem aspas, tá bom? Nem aqui, porque aqui vai ser o nome do bloco, tudo bem? Não leva aspas. Posso voltar e atualizar? Tá show de bola, galera. Vocês acreditam que está funcionando isso? Quer ver que está funcionando legal? Eu vou fazer a mesma coisa para o Ideas agora. Tudo bem? Tudo que eu vou precisar é fazer com que ele tenha um bloco. Então volta para cá, abro tudo. Aqui já tenho uma coisa que vai dar errado aqui, Page Ideas. Mas daqui a pouco a gente chega lá e aqui também temos outra coisa que está diferente, tá? Então primeira coisa, eu vou salvar isso daqui juntinho aqui. Pera aí. Vou salvar isso aqui juntinho para usar daqui a pouco, tá bom? Bom, então vamos lá. Todo o restante do container para cima, vou sumir com ele. E aqui da div, que é o container, para baixo, vou sumir com ele, deixando somente o conteúdo, que é o do bloco, ok? Esse aqui eu vou deixar aqui, mas eu vou deixar comentado, como é HTML. Eu posso deixar comentado que daqui a pouquinho eu vou vir fazer as correções. Ok, beleza. Peraí. Show de bola. Agora, aqui, lembra, primeira linha, copio igual aqui. Vou estender o layout. Pronto. E depois, essa parte do conteúdo, ela vai ficar no bloco de content. Então, pega o bloco de content, que é o bloco que ele vai levar para lá, para o nosso layout NJK e substituir esse bloco content. Até aqui, beleza. Vai dar provavelmente um erro, que é o do erro do CSS, beleza? Vou vir aqui. Tá, beleza, tranquilo, já esperava, tudo bagunçado, porque ele perdeu a referência do body dele, essa referência do body. Então como que a gente vai fazer para arrumar essa referência do body aqui? É muito tranquilo, eu vou criar uma variável aqui no Nunjux. Como que eu crio uma variável já aqui dentro da página? Eu vou colocar aqui set body id é igual a aspas, né, aqui igual a aspas, page ideas. Pronto. É a mesma, tá, uma variável chamada bodyId, tranquilo? Que eu estou criando aqui pelo Nunjux, e essa variável vai para lá, por causa do extends também, ela vai para lá, tá levando então ele está levando o body ID e ele está levando também o block content. Show de bola? Tá tranquilo, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Essa parte eu já posso tirar, porque eu já sei que é isso que eu vou arrumar. Vou vir aqui no layout e aqui no body eu vou colocar um ID igual a, usando a variável, né, do Nunjux que a gente já sabe usar. A variável body ID, ok? Vamos dar uma olhada na página aqui, ó, já até arrumou a página para mim. Legal? Bem tranquilo, né? Se eu volto agora para a página início, eu não tenho um body ID aqui nessa página, né? Então não tem problema nenhum, ele vai ficar um ID vazio, né? Teria um problema se caso eu queira um ID ali, é só eu colocar também outra variável. Então eu vou inspecionar aqui, você vai ver que tem um ID vazio aqui, ó, completamente vazio, tá bom? Até dar um zoom aqui, ó. ID vazio. Beleza, mas resolveu a ideia de eu criar uma variável aqui dentro e levar ele para lá. Agora, outra coisa que vai mudar agora é esse title aqui. Poderia fazer em forma de variável? Sim, também, né? Ou, já para a gente forçar até o conteúdo do bloco, eu vou fazer para você um outro bloco. Eu posso fazer quantos blocos eu quiser, legal? Então, eu vou fazer um bloco chamado title. Pode ser title. Vou só colocar aqui, ó, end block. Tá? End block. Você pode fazer um end block assim também, ó, title, tá? End block title e o nome do bloco é title. Você também pode fazer assim, tá tudo certo. Aí aqui eu venho no title e coloco o title aqui, tá bom? Agora, como que eu levo ele para lá? Tranquilo, do mesmo jeito que eu fiz. Vou até deixar essa variável aqui em cima, para não ficar muito esquisitão. Vou deixar ele aqui, beleza? Então eu estendi, criei a variável, aí aqui eu começo a criar os blocos que eu vou levar para lá. Tudo bem, então aqui a mesma estrutura aqui, ó. Vou pegar esse cara e colocar no lugar do título. Só que assim, ó, esse Casa Criativa eu vou deixar aqui dentro do bloco, tá bom? Dentro do bloco. E deixando aqui o bloco title, também posso colocar end block title, tá tudo certo, tá? É outra forma de chamar o bloco. Show de bola. Então, fazendo isso, você vai perceber que eu tenho o title,
tá? Eu tenho, sempre. Só que se ele chegar numa página que tem o block, tá? Chegou numa página e tem o block title, ele vai substituir o que tem aqui. Então essa outra estratégia que eu estou aproveitando para te mostrar significa o seguinte, cara, tudo bem, se você não tem o block, por exemplo, o index, não tem aquele block title, ok? Não tem o block title, tá tudo certo, cara. Eu vou manter para você esse title aqui. Mas eu cheguei nessa página e vi um block title, então eu vou substituir esse bloco para você, porque essa página mandou substituir. Então se eu volto para cá, olha o nosso title, Casa Criativa, continua sendo Casa Criativa. Se eu venho para ver ideas, vem aqui, ó, ideas traço Casa Criativa, então agora eu tenho um title dinâmico também. Cara, isso aqui que eu tô falando para você que faz todo sentido quando a gente começa a trabalhar com a programação. Por exemplo, aqui faltou só o lang, né, PTBR, porque olha só, mudei aqui, vai mudar para as duas páginas. Se tivesse 20, 30, 40, 50 páginas, tudo certo, mudei aqui, tá mudando para todas. Isso começa a fazer sentido, né? Eu não estou mais repetindo muito código aqui, tá bem limpo o meu layout. Minha ideia tá trazendo só coisas, variáveis, só partes, pedaços que vão funcionar em ideas, e no index está trazendo só o que precisa para o index também. Muito, muito, muito legal isso, né? Então se eu voltar aqui fazendo uma breve revisão, a gente viu como separar ideias do Nunjux com include, com block, com variáveis, né? Fizemos variáveis, estendemos o layout toda vez que a gente for usar block, né? Vamos estender, conseguimos criar variáveis. Que mais que a gente viu aqui, né? Usando as variáveis no Nunjux. A gente viu aqui também como fazer estrutura de repetição, que é o nosso loop, né? Que a gente chama de loop. A gente viu isso também, que está aqui já no... Já até esqueci onde que está. Ideas, legal, a gente aprendeu isso daqui. Separamos os nossos conteúdos, né? Criamos servidor, né? Puxa, bastante coisa que a gente viu hoje, ó. Criamos as rotas, trabalhamos com lógica de programação. Meu, é disso que eu tô falando. Se você tá curtindo, né, eu espero muito que você esteja curtindo, que isso esteja transformando a sua vida, que esteja fazendo sentido para você, né, que você que tá saindo do zero e tá começando a fazer sua primeira aplicação, parabéns, porque você chegou até aqui, obrigado pela sua paciência, né, por você estar persistindo, vamos lá, cada vez mais alto, né, vamos voar que tem bastante coisa pra gente fazer aqui. Então, que bom que você gostou até aqui, então aguarde, porque amanhã a gente tem mais desafios para serem cumpridos. Então, um abração do Maicão, bom descanso para você e até amanhã.